Hoje, o trabalhista e a federal já estão de feriado. E nós já abrimos o programa aqui com essa informação. Bom dia, você que está aí pela Rádio Star News, está nas redes sociais, acompanhando o nosso trabalho 24 horas com muita música, informação, prestação de serviço, é claro. Sempre com aquelas pitadas do nosso jornalismo, o Conexão News, o Repórter da Notícia, trazendo informações a cada momento. Você tem informação precisa para que você fique bem informado, por isso, Rádio Star News faz parte do seu dia já há 2 anos e 2 meses. Agradeço demais o carinho e atenção e continue com a gente. A partir de agora, vamos trocar a sua atenção por ótimas informações e, é claro, melhores comentários ainda. Acrescentando o seu, você faz parte disso. Deve participar conosco, emitindo o seu parecer, a sua ideia, sempre de forma respeitosa. A gente troca ideias e informações com o nosso querido Lúcio José Bento, lá em Florianópolis, que a gente mandou muitas fotos lá, daquela vista maravilhosa, aquela baía linda de Florianópolis. Um abraço a ele, ao Sérgio Zibel, também na mesma região, um pouquinho mais para o lado ali, Balneário Camboriú, dizendo também o que vem de crescimento da indústria da construção civil é fantástico, né? Mas trazendo vários problemas também, né? Aquela história que você vai à praia, dependendo de certo horário, aí você fala, ué, tá sol, mas cadê o sol aqui? Você fica procurando o sol. Você acha o quê? Um gigante de concreto. Mas tudo tem o seu preço, né? Como diz ele, é só procurar uma brechinha dos prédios que o sol bate. Um abraço também para o senhor Bedim, né? Ex-funcionário do sistema prisional do estado de Santa Catarina. Manda um abraço lá para o Delmar, também em Guaporé, Rio Grande do Sul. Vamos do outro lado. Vamos mandar um abraço lá para o Felipe, lá no Espírito Santo. Um abraço a ele, está na área portuária. Davi Colantoni e o André, no Rio de Janeiro, lá no Porto do Rio de Janeiro, que, segundo eles, terão obras importantes para ampliar a capacidade lá do Porto do Rio de Janeiro. Depois eu faço mais comentários aqui com os nossos abraços, os nossos amigos também, mas hoje temos um tema muito legal, muito importante. Quando a gente fala em ciência, a ciência é fundamental para a humanidade. Aquele que não entende isso sofre muito mais. Então a gente vai tentar, desse princípio, passar para você essa ideia também com 2 convidados muito especiais. Estamos transmitindo pela Rádio Star News, pelo nosso Facebook, Rádio Star News, ponto a ponto, pelo nosso WhatsApp. Também você tem informações, mas pelo YouTube você tem também toda a transmissão completa e as maiores plataformas de rádio do planeta, nós estamos lá. Rádios.com, rádios.com.br, Rádiosnet, tudo rádio para você participar. Virgínia, bom dia. Hoje, Virgínia, é o dia que, vamos dizer que é dos profissionais de rádio e televisão, mas não, é de todos nós. Hoje é o Dia Mundial da Voz. Então, bom dia. Aquele que é fofoqueiro ou fofoqueira é seu dia também, viu? Você pode aproveitar para falar bastante, que é o dia da voz. Bom dia, Virgínia. Bom dia. O nosso WhatsApp, por gentileza, para os nossos ouvintes aqui da Baixada, do Litoral. Já mandou um abraço para o Denilson, que ele disse o seguinte: Eduardo, quando o prefeito Alberto Mourão fará a revisão da curva do S? Não faço a mínima ideia, mas vamos mandar a sua solicitação para a assessoria de comunicação da prefeitura. Com certeza virá a resposta e informa você. Mais o WhatsApp da Rádio Star News, Virgínia, por favor. 13.998.05.8709, tipo 13.998.05.8709. É isso aí, para você participar conosco, como também já vejo aqui o sinalzinho. Será que o senhor está ouvindo e eu não sei? Doutor Roberto Monteiro mandando um abraço aqui, dizendo que está a caminho ainda hoje na região feia de Campinas. Só quem está de feia ali, né? Campinas, Sumaré, Valinhos, Vinhedo, claro que é uma brincadeira respeitosamente, região maravilhosa. Ele dá bom dia e já está desejando uma ótima Sexta-feira Santa, ótima Páscoa, com ou sem chocolate, doutor Roberto, porque o chocolate está caro. Está caro. Esse ano eu acho que o pessoal vai comprar aquelas micro caixinhas de bombom, né? Porque as caixinhas estão diminuindo, a quantidade também e a qualidade de chocolate, dependendo das marcas, sem qualidade. Mas deixa eu pegar o bom dia dos nossos convidados para saber dos nossos convidados como está aí a quarta-feira, essa quarta-feira, 16 de abril, semana mais curta. Bom dia, doutor Emílio Puima, advogado, especialista em Previdência Social. Daqui a pouco vai dar um pitaco até sobre a decisão do Gilmar Mendes, ministro do STF, sobre a pejotização, né? Para quem não sabe, é aquela história: você é contratado como pessoa jurídica, não como física, emite a nota fiscal e segue a sua vida do mesmo jeito. Tem vantagens e tem desvantagens para alguns, né? E também para o doutor Emílio analisar o governo federal ontem, já né? fazendo as suas avaliações, pensando no próximo ano, e olha que nós estamos em abril, o governo está pensando com bastante antecedência, já temos a propositura de um novo salário mínimo para o próximo ano, né? Esse salário mínimo deve ficar na casa dos R$ 1.630. Não vai gastar tudo, hein? Calma. Bom dia, doutor Emílio. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Virgínia. Bom dia, Dilson. Bom dia aos internautas e ouvintes.
Você quer falar alguma coisa sobre a pejotização ou sobre o nosso futuro salário mínimo do ano que vem já? O futuro salário mínimo, esse absurdo, né? Esse é um valor enorme, atende a todos os requisitos previstos na Constituição, né? Sabe o que eu quero te provocar? Saúde, lazer. O senhor já ouviu falar em Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central. Ele declarou no final de semana, e olha que ele deve ter descansado bem, por que não congelarmos o salário mínimo por no mínimo 6 anos? E causou um alvoroço aí no mercado, até pessoas que não são muito afeitas ao atual governo, dizendo, não, aí também já é demais, né? Não, vamos só apenas com o índice da inflação e não sei o quê, isso já acontece. Não há, na verdade, um aumento do salário mínimo para a gente reconhecer isso. Então, alguns iluminados como Armínio Fraga, é muito fácil, né? Eu gostaria de saber dele até dos investimentos que ele tem internacionais, né? Ele que é um investidor contumaz, se ele gostaria que congelasse, né, as taxas de juros que beneficiam os seus investimentos. Pois é, então essa proposta, né, esdrúxula, é verdade que o salário mínimo ele é atrelado a muitas coisas. Sim, sim. As pequenas e médias empresas, elas pagam esse valor, então isso onera bastante. O governo, por sua vez, cobra impostos cada vez mais altos. Então, a proposta, em tese, né, poderia ser aceita, assim, né? Mas isso provoca um problema social, né, no país, que já, para quem recebe o salário mínimo, que não é um grande valor, né, isso não é uma boa notícia. Ele se refere principalmente também por causa das aposentadorias. Sim, sim. Né, que são todos atrelados. 70% dos benefícios previdenciários são até no salário mínimo, no mínimo, né? Na verdade, são valores nesse patamar. Então, ele tenta, como sempre no Brasil, resolver um problema que é muito mais complexo. Sem dúvida. Atacando a parte mais frágil, que são os aposentados, são os assalariados. Né? E esse caminho, ele é mais fácil. E a gente deixa de resolver outros assuntos que, por exemplo, como o governo atual, que insiste em estimular o consumo, vamos gastar, parece aquele jornalista, né, aquele apresentador de um programa de televisão que falava compre. O time. Pois a gente precisa ter mais responsabilidade fiscal, especialmente, e menos ideias, assim, estranhas. Vamos dormir com este barulho, vamos esperar, né? Mas vale lembrar que, para deixar os brasileiros não tão tristes, né? Não pensem que só vocês estão sofrendo. Deixa eu apresentar aqui nossos convidados, até porque eu gosto de pessoas que pensam grande e imaginam lá na frente. Se eu pensar no passado, eu não consigo mudar o meu passado. Meu presente, eu posso já manifestar essa vontade e mudar. Mas quando a gente fala em ciência, é fundamental que nós tenhamos ciência como ciência da vida, para tudo, para que a gente possa mudar. Veja que os americanos têm que ouvir o seguinte: Donald Trump declara que vai cortar investimentos lá, questão de impostos de Harvard. Será que ele gosta de ciência? Acho que não, né? Será que ele gosta de tecnologia aplicada à consciência? Acho também não. Ele gosta de business e gosta principalmente daquele network financeiro. Ou estou errado, Adilson Luiz Gonçalves, engenheiro da Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego de Santos, da Prefeitura Municipal de Santos, também aí um pesquisador, professor, tem aí textos brilhantes, né? A gente vive um momento que eu até citava antes do começo do programa, tem um amigo meu que diz assim: Edu, o mundo hoje em dia não é para amadores, é para profissionais. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Emílio. Bom dia, Virgínia. Bom dia a todos que nos acompanham. A questão do investimento em ciência, se você analisar as principais nações economicamente desenvolvidas do mundo, todas elas investiram e investem bastante em tecnologia e em pesquisa científica, inclusive criando atrativos para que cientistas de outros países vão para lá e desenvolvam seus projetos. Justo. Essa questão do investimento em pesquisa e desenvolvimento, ela é fundamental. Agora, a gente precisa saber também no que nós estamos investindo. Correto. Às vezes o pessoal reclama, houve cortes de investimentos. Tá bom, mas quais desses investimentos vão reverter em alguma coisa, por exemplo, que gere empregos, que gere melhoria das condições de vida das pessoas, que gerem melhores condições para que essas pessoas desenvolvam seus potenciais, para que os seus filhos tenham um futuro. Então, a gente também tem que pensar onde nós estamos investindo. Eu tiro um exemplo, vamos pegar os BRICS, por exemplo, né?
Tem Brasil, tem Rússia, tem Índia, tem China e tem África do Sul. Se a gente for analisar nos últimos 20 anos como é que foi a evolução dos BRICS, independentemente da criação deles, você vai ver que hoje a China deve estar, em termos de economia mundial, alcançando algo em torno de 20%, 23%, sim, ainda em torno de 16%, Brasil e Rússia disputando lá no final, depois, tipo, infelizmente, o que está acontecendo com o Bortoleto na Salva. Sim. Está lá disputando, vai ficar entre penúltimo e último lugar. Mas diz que o Bortoleto, ele olha a classificação sempre de forma contrária, para estimulá-lo. Mas o problema dele é o mesmo problema do Brasil, vamos dizer assim. Ele está com um carro que não está funcionando bem. Né? Ele é um cara com potencial, mas o carro não está correspondendo ao potencial dele. E você vai ver a África do Sul lá no final. O Brasil e a Rússia disputam entre 1% e 2% da economia mundial e a África do Sul está com 0,6%, 0,7%. Exato. E a gente vai ver o que a China faz. Ela investiu pesado em desenvolvimento tecnológico e pesquisa científica, ao ponto de hoje a China produzir 2 vezes mais patentes do que os Estados Unidos. Olha só. Eles mandaram pessoas, a Índia foi a mesma coisa, ao ponto de um cientista dos Estados Unidos dizer que hoje eles estão formando mais cientistas da Índia e da China que voltam para os seus países do que dentro dos próprios Estados Unidos. Então, você tem todo um pensamento, que pode citar também a Coreia do Sul. Sim, nos anos 70, muito bem lembrado. Aprender com a gente como é que se fazia para melhorar o ensino. Era um país que plantava somente arroz. E hoje, eles são, a economia que eles são, um país democrático. Exato. Tá. Então, a gente tem bons exemplos dos dois lados. A China, que tem um regime diferenciado, e tem a Coreia do Sul, que tem um regime democrático. Exato. Então, onde é que o Brasil está no meio dessa situação? E que recentemente, se me permite, a Coreia do Sul passou por uma tentativa também de um golpe. A democracia evitou que isso acontecesse. Exato. Houve uma reação contrária, democrática. Belo exemplo para o mundo inteiro. Exatamente. Então, eu acho que a gente precisa aprender a investir melhor em pesquisa científica e, principalmente, identificar e reter inteligências no Brasil. Muito bem lembrado, viu, Emílio, antes da gente ir para o primeiro intervalo e voltar com bastante tempo para a gente comentar os assuntos aqui do programa. Quando a gente fala em insumos, por exemplo, para a medicamentosa dos laboratórios, China e Índia hoje detêm a grande maioria. Então, essa questão de você poder elaborar medicamentos passa pelos dois. É que nem disse o presidente da Apple nos Estados Unidos. Ele mandou um recado para o Donald Trump dizendo o seguinte: é impossível, da maneira como é feito hoje, você produzir o iPhone nos Estados Unidos, porque o iPhone é produzido em 3 locais: China, Índia e Taiwan. Só vai a marquinha, aquela maçãzinha mordidinha americana lá, né? E não é forçando como ele está forçando, a ponto do presidente da Apple dizer que eles caminham a passos largos para quebrar, se for dessa forma. E não só ele, como outros conglomerados. Então, a gente tem que juntar inteligência emocional, ciência, e o Adilson colocou muito bem, lia também um artigo ano passado, o número de pesquisadores brasileiros que, por falta de incentivo e um salário para que ele possa manter o seu trabalho, que pesquisa não é feita, eu começo hoje, semana que vem termina, não, anos, né, vão para vários mercados mundiais, um deles, né, é Portugal, a primeira porta de entrada para esses pesquisadores. Então, Emílio, se a gente não tiver uma reflexão como sociedade do que a gente quer, que a gente expressa para o nosso país, a gente vê uma população adoecendo. Ontem nós estávamos na rua, né, Virgínia, onde passaria no máximo uma motocicleta, o sujeito queria passar com um carro. Um negócio absurdo, a ponto das pessoas buzinarem, porque aí você olha para o veículo do cidadão, o cidadão ele vai matar alguém, no mínimo atropelar. Você olha, o carro dele está totalmente amassado. Então, ele já causou alguns problemas, ou vários problemas, então a sociedade também está adoecendo, né? Precisamos refletir isso. E o uso da ciência, a gente vai explicar muito também, porque o Adilson vê a ciência de uma maneira interessante, importante, e nós aqui deveríamos ou poderemos fazê-lo, né, trazendo essa qualidade para a região. Santos pode ser a precursora. Mas, Emílio, quando a gente fala, por exemplo, relação trabalho, relação empresa-empregado ou empresa. Aí você diz aquele que vai prestar o seu serviço, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, ou o seu colaborador. Essa questão de pejotização que vem nesse momento, com o ministro Gilmar Mendes, suspender, não houve extinção dos processos, houve uma suspensão. Traz uma reflexão para ambos os lados, não, Emílio? O STF já em outro julgamento admitiu que a pejotização, como é conhecida, né, ela é perfeitamente constitucional, é uma modernização das relações de trabalho. Até aí tudo bem, porque isso começou lá nos anos 90, começou
a se desenvolver bastante. E a Justiça do Trabalho sempre foi contra. Né? Por quê? Porque isso precariza realmente as relações de trabalho. Isso né? Mas hoje, realmente, mudou muita coisa do que acontecia lá nos anos 90, que era utilizado muito para pessoas que se aposentavam, por exemplo, e já nem deixavam a empresa, permaneciam trabalhando, muitas pessoas com um nível melhor, para que pudesse fazer aquela transição, receber como consultor. Eu vivi essa situação numa grande indústria aí de Cubatão, quando eu trabalhava lá. Muitas pessoas, muitos funcionários já aposentavam-se e já criavam a sua empresa e permaneciam. E isso foi desenvolvendo ao longo do tempo. Hoje nós temos a uberização, né? E a pejotização é algo muito forte na sociedade. Só que tornou-se um abuso também, né? Que é a questão da precarização da relação do trabalho. Então, tem muitas empresas que estão exigindo que o seu então funcionário abra uma empresa, crie uma pessoa jurídica e passe a receber por meio dessa empresa. Né? Por quê? Para que certos benefícios, um planejamento tributário, por exemplo, seja feito, a empresa passa a ter despesas e gastos menores, e tudo bem. Do ponto de vista da empresa, excelente. É uma medida boa. Do ponto de vista do trabalho, não é tão boa assim, porque as pessoas passam a não receber benefícios, como eu falei, horas extras, adicionais e tudo mais. O salário, no primeiro momento, às vezes até oferecido um pouco maior, mas ao longo do tempo isso se perde. Então, a Justiça do Trabalho tem um olhar mais social, a justiça social, ela enxerga isso com mais profundidade. E por isso que lá os juízes, os desembargadores, os ministros do STF, têm analisado com profundidade, principalmente os juízes de primeira instância, têm contato com o processo, com as partes, analisam e verificam que ali existe uma fraude, uma bula. Na verdade, não é uma condição só empresarial, é uma bula dos direitos trabalhistas, fugir daquilo que está previsto na CLT, na Constituição e tudo mais. Já o STF, já de algum tempo, vem deixando a questão social de lado. Né? Nós vimos aí, você comentou aí da questão da revisão da vida toda, né? Já tendo uma visão mais empresarial da coisa, pró-governo também, para conter as despesas, a gente falou antes aí do salário mínimo, e muito provavelmente essa questão, o Gilmar Mendes já vinha se manifestando contrário, ele é contrário à existência da Justiça do Trabalho no Brasil. Né? A partir da reforma de 2017, isso ficou bastante claro, vários, até membros do próprio Justiça do Trabalho, são contrários à existência. Nós passamos a ver muitos juízes com uma visão diferente do que a Justiça do Trabalho tinha, né? Muito pró-empresa, pouco pró-trabalho, e aí a coisa está se desvirtuando, a ponto de que agora a pejotização, porque o TST, Tribunal Superior do Trabalho, tem contestado essa visão do STF, que admitiu a pejotização. Por quê? Porque analisa o processo. Sim. Na Justiça do Trabalho. Ela enxerga onde existe fraude e, em outros casos, não. Não existe essa coisa que estão falando aí, você mencionou o percentual de aumento de ações, não é só devido à pejotização. Tem outros fatores também. Engloba outras questões trabalhistas. Também Mas, o que acontece? O Gilmar Mendes foi provocado, o que tem acontecido é que a Justiça do Trabalho tem julgado, e eles passaram a admitir, existe um recurso chamado reclamação, que é um recurso que você ingressa, salta todas as instâncias e vai direto no STF, tá? Reclamação constitucional. E as empresas têm ingressado com ações lá direto. Pois não. Sabendo da tendência do STF de ser contra o que está acontecendo, permanece acontecendo na Justiça do Trabalho, o Gilmar Mendes, que já deixou claro isso várias vezes, a posição dele, acatou e o que fez? Julgou que trata-se de uma repercussão geral, tá? Que é um mecanismo. E o que vai acontecer? O STF vai julgar
a questão e vai, ao final, criar uma tese. Essa tese vai servir para referenciar todas as decisões do Brasil. A partir dessa tese, vai ser chamada de tema, né? Vai ter um número, caso seja pacificado pelo plenário do STF, todas as instâncias para baixo serão obrigadas a seguir essa decisão. Perfeito. Não haverá mais o que existe hoje. Não valerá nenhuma interpretação contrária a isso. Contrária, a tese tem que ser obrigatoriamente seguida e acabou até a independência do Poder Judicial. Essa repercussão geral veio para isso também, né? Para acabar certa independência dos juízes de primeira instância, especialmente. Então, nesse sentido, a gente espera que realmente o STF vá confirmar a pejotização e vai criar uma tese assim mais abrangente para doutrinar, vou usar essa palavra, a Justiça do Trabalho, porque ele já deixou claro que ela está se rebelando, não só ele, mas outros ministros que também já pegaram causas assim, e dizem que o Tribunal Superior do Trabalho, que é competente para julgar questões referentes às relações de trabalho, ele deveria pacificar e não o STF, né? Mas se envolve questão constitucional, o STF vai lá e chama para si esse processo e acaba, como nesse caso, e aí quando você determina uma repercussão geral, o desembargador ou o ministro ele tem a prerrogativa de suspender todos os processos no Brasil que estão em tramitação, para evitar que decisões díspares, né, aconteçam enquanto o STF não pacificar esse tema. Olha, o Márcio Andrade, advogado, não reconheço sua participação anterior, parabéns, ele diz pelo programa, e está elogiando a sua postura, companheiro de OAB, ele cita aqui pela ampla explicação, parabéns, o doutor Roberto também cita, é importante que a imprensa faça esse papel, bom dia e parabéns mais uma vez. Ele diz, Eduardo, só como tom de brincadeira, muito triste, veja o painel dos salários da América do Sul, da América Latina ampliado. Nós somos o segundo. Doutor Roberto, eu entendi a sua piada. Só passar aqui, né? O segundo, na verdade, se a gente virar de ponta cabeça, a gente só está à frente da Nicarágua, como um salário mínimo mais baixo aqui do hemisfério, né? Estamos perdendo o primeiro dessa área que o senhor cita aqui, é justamente o Chile, né? E, infelizmente, essa é a realidade que o Brasil não consegue avançar com todo o potencial que nós poderíamos avançar. Um abraço para a Marisa, também de São Vicente, dizendo que quando o prefeito dará explicações pela paralisação da obra rodoviária, a gente passou até ontem lá, viu, Marisa? Por enquanto não tem explicação, não. A gente vai mandar a solicitação, mas, por enquanto, a obra está parada. Um abraço também lá para o presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de São Vicente, o Júlio César. E, Virgínia, diga lá participações. Depois eu passo mais aqui. Só para finalizar, eu quero ouvir também o Adilson, se ele quer comentar, acrescentar o que o Emílio falou. A gente vai voltar com outro tema aqui também. Mais participações do seu lado, Virgínia, por favor. Dirinha Couto, bom dia. Amigos, excelente programa. Cristina Bortolazzo, bom dia, mais que um bom dia. Desejo a paz e a sabedoria dele, nos instruindo em todos os nossos passos, escolhas e decisões. Ailton Cláudio Ribeiro, bom dia a todos, excelente programa. Parabéns aos convidados. Mestre Ailton Cláudio Ribeiro, consultor tributário, advogado, ex-auditor fiscal, Adininha de São Bernardo. Já mandar um abraço também para o Rogério Perim, empresário ali no Demarque, em São Bernardo do Campo. A dona Valquíria diz, parabéns, viu, Eduardo, mas o seu humor é um pouco sarcástico, dizer que vai haver aumento de salário. A conta é assim, se é 1.518, o Adilson, passar para 1.630, mudou, não mudou? Olha, Eduardo, em cima do que foi comentado aqui, me faz lembrar bastante um político uma vez falou que no Brasil até o passado é incerto. E o STF já deu seguidas demonstrações disso, voltando atrás de decisões tomadas, o que faz parte do que a gente chama de estabilidade jurídica no Brasil. A questão do salário mínimo é uma questão complicada, várias pessoas vivem disso. O Brasil é bastante grande, então às vezes o que é pouco aqui pode ser muito em outros estados. Exato, correto. Mas o que a gente percebe é que às vezes o Poder Judiciário tem uma certa insensibilidade com relação a certas coisas. Se você for analisar, como você disse agora, que o salário mínimo brasileiro é o menor, só perde para Nicarágua.
a gente fica pensando, quando que estamos fazendo remunerações do Poder Judiciário no Brasil em relação ao mundo? E o resultado que ele devolve, tá? Aí vamos dizer, não, são muitos processos. Pô, onde é que alguém vai chegar e vai entender? Por que tem muitos processos? Não é por problema de algumas falhas, alguns lapsos, alguns conflitos entre legislações que existem, que passam por um entendimento, tem a outra. Então, precisa ser feita uma revisão em toda a legislação brasileira para tentar evitar que haja esse tipo de conflito, essa instabilidade. Tanto na parte processual, criminal, penal, tudo que você possa imaginar, inclusive ambiental, precisa ser feito. E outra coisa que a gente vê também com relação a essa questão de remuneração, você é do direito previdenciário, por aqui. Outro dia eu ouvi um comentarista de um economista dizendo que tinha descoberto a pólvora, o Caruso em pé, dizendo que tinha descoberto qual era o grande problema da Previdência do Brasil. Era o envelhecimento da população. Nossa. Aí eu cheguei e fiquei pensando, caramba, para um país como o nosso, em que o pessoal ganha tão pouco, com Bolsa Família, não tem prazo de validade, e que as pessoas, por conta de Bolsa Família e de outras situações, preferem a informalidade, o grande problema que nós temos no Brasil é a falta de gente contribuindo para o sistema previdenciário. Você só vai conseguir ter isso na hora que for mais interessante estar trabalhando formalmente do que estar trabalhando na informalidade dependendo de assistencialismo do governo. Então, a gente precisa, e aí entra também uma outra questão que tem que ser muito bem pensada. Por exemplo, eu achei um absurdo ouvir que um terminal retroportuário que está sendo previsto para a Continental do Santos, agora vai poder ter a sua licença preliminar reconhecida, porque a Justiça aprovou o licenciamento ambiental. Caramba! Agora a gente vai ter todo o licenciamento ambiental vai ser judicializado. É o que está acontecendo, infelizmente. Exato. E aí o que acontece? Você começa a ter prazos dilatados, compensações que às vezes fazem com que o próprio empreendimento seja inviabilizado. Sim. Investidores existam. Então, se você gerar empregos, se você fomentar a economia de forma sustentável, tá, pensando, logicamente, em questões ambientais, justo, e parar de pensar que social é só fazer casa sem dar emprego para as pessoas se sustentarem, sim, você vai ter um problema como você está tendo agora. Na verdade, se você tiver a parte econômica bem funcionando, a geração de emprego, você vai aumentar a participação das contribuições na Previdência, e você vai melhorar a qualidade de vida das pessoas e dar o principal, que é uma coisa que tinha colocado na Constituição e depois tiraram, que era o direito à esperança, né? Uma coisa do tipo assim. Já para usar... As pessoas vão ter, de fato, esperança de que os seus filhos evoluírem profissionalmente. Não ficar submisso a sempre aquela mesma condição assistencialista, esperando que o dinheiro caia do céu, como alguns setores acreditam que acontece, ou seja, o governo tem que fazer isso, o governo tem que fazer aquilo. Só que o governo não gera economia. Não. Ele só arrecada. Então, se ele não arrecadar, se não houver uma economia forte, daí em algum lugar vai faltar dinheiro para alguma coisa. Colocou muito bem, Edilson, e citando, eu tenho lido artigos já há muito tempo, há anos atrás, de vários economistas do mundo inteiro. É ao contrário que alguns economistas, alguns dirigentes de governos aqui do Brasil dizem que gerar emprego e gerar salário gera inflação. Pelo contrário, muito bem colocou a Edilson. Quanto mais pessoas produziram, né, Emílio, tendo salário, você aumenta a economia. Você tem um giro maior de recursos, de dinheiro por aí. Só pegando o gancho aí, despertou, porque eu vou mudar de assunto na volta do intervalo, o presidente Lula disse ontem que o Brasil não pode ser o país que viverá eternamente do Bolsa Família. Ufa, surpreendente. Eu quase não dormi essa noite pela reflexão profunda. Falei, nossa, eu não tinha parado para pensar nisso, né? Ora, presidente, todo respeito, o senhor me merece, respeitosamente temos que manter esse respeito, algo que já deveria ter sido pensado antes. Aí vem a fala também, o governo prevê um salário mínimo de R$ 1.630, e nesse contexto também o presidente, né, admitiu junto com a sua equipe, o Fernando Haddad, inclusive, ele tem aquela cara assim, às vezes de mal-humorado, né? E aí o presidente... Dizem que ele é mal-humorado. Eu ia chegar lá. Dizem que o presidente Lula, inclusive, declarou assim, pare de ler tantos livros, né? E se influencie mais com outras opiniões e converse mais com as pessoas. Diz que ele é meio isolado. Diz que ele criou lá uma ilha de Lost, né, dentro do Ministério. Mas qual foi a informação para a gente ir para o intervalo? O governo admite que poderá faltar dinheiro para o custeio da máquina pública e investimentos já de 26 para 27. O cenário apresentado pela gestão do presidente Lula deixa
precatórios fora da revisão de gastos programado para a administração federal e reconhece colapso nas contas. Emendas vão consumir o orçamento livre da União e deixar o governo sem dinheiro para outras despesas. Quer comentar alguma coisa no intervalo? Que eu vou tomar açúcar com café. Pois é, volto lá atrás, né, que falei, e aí vem o Armínio Fraga, eu gosto muito de ler o que ele escreve, mas a culpa é do salário mínimo. Só para acrescentar, os precatórios devem superar, Adilson, anota aí, Adilson, você gosta de fazer textos bons, 115 bilhões em 2026, portanto, ano que vem, e coloca o arcabouço fiscal na berlinda total após a eleição. Pois é, falando em precatórios, os tribunais federais, regionais federais, ainda não conseguiram apresentar o plano de pagamento dos precatórios desse ano, nós estamos em abril. Isso. Porque o orçamento da União só foi votado este ano, em 2026, e o presidente assinou na última sexta-feira. Então, esse problema que eles já estão antecipando, este ano já tem alguma coisa acontecendo, porque eles estão segurando, né? A justiça ela só recebe da União o dinheiro para poder proceder aos pagamentos dos precatórios federais. E, para muita gente que não sabe o que é precatórios são créditos, né, que o cidadão tem quando ingressa com uma ação judicial contra, no caso aí, contra a União, contra o Estado Federal, né, de alguma coisa que não respeitou. A maioria deles se refere à Previdência, porque o INSS costuma desrespeitar a legislação em vigor, dando interpretações equivocadas, né? E aí o cidadão, o segurado, acaba ingressando na Justiça Federal, acaba por vencer, porque na maioria das vezes o INSS está errado, e isso gera um crédito, que dá-se o nome ou de RPV, que é uma requisição de pequeno valor, até 60 salários mínimos, que é pago em até 60 a 90 dias, ou acima disso gera os precatórios, que são pagos em até 2 anos, né? Deveriam ser pagos. No governo do presidente Bolsonaro, fizeram uma maracutaia e seguraram os precatórios, porque também já tinha problemas de dinheiro, né? Agravado pela pandemia, e nesse governo a gente tem algo já acontecendo, né? Porque seguraram, foi aí um jogo de interesse entre o Congresso e o Executivo, somente agora o orçamento, e a gente ainda não sabe quando serão pagos os precatórios, porque a Justiça Federal não conseguiu, até porque foi sexta-feira agora, né? Somente a partir de agora, ou seja, a gente já sabe que vão atrasar os pagamentos de 2025. E aí, ontem surgiu essa notícia que você acaba de falar. Prevê um futuro preocupante. Tira das contas para afastar para cá, passar para lá. Até o secretário, eu li no Estadão ontem, a fala dele foi assim meio confusa, não deu para compreender muito bem o que ele quis dizer com esse afastamento dos precatórios, mas a gente já prevê aí que algo em 2027, que será o próximo governo, né, o próximo mandato, quem for eleito, ou reeleito, se for o atual presidente, nós vemos aí que 2027 já vai começar com grandes problemas, né, na parte econômico-financeira da União. Com certeza. Eu vou às 9h09, mando um abraço também para o seu xará, só que esse é Adilson Marcos dos Santos. Ele manda um abraço aqui dizendo literalmente que ele deixou de ser funcionário de uma empresa e ele foi convidado a mudar de regime. Ele foi convidado, ele disse que não houve nenhuma pressão, né, se interessasse. Ele houve para ele um aumento salarial, mas ele perdeu todos os direitos que a CLT previa, mas para ele foi um bom negócio. Só que depois de 2 anos e alguns meses, ele cita que houve uma pressão para aumentar a carga de horário, né? E não previa no seu acordo, né, que não era verbal, ele disse que era um acordo em contrato assinado entre as partes, viagens fora do estado. E ele teve que fazê-lo, que levavam dias e dias, ele longe da casa dele, e aí gerando alguns custos não esperados. Ele disse que tentou resolver na conversa, não conseguiu, deixou a empresa, isso faz 3 anos, foi para uma outra empresa e ele teve que partir para a justiça
buscar os seus direitos que lá não foram concedidos. Ele cita que realmente há uma invasão, né, de entendimentos aí, as pessoas acabam exorbitando, exagerando e cobrando aquilo que não tem, mas em alguns casos também ele pede um pouco de sensibilidade de todos nós em relação a isso. Muita coisa que é prometido, mesmo em contrato, não é cumprido na prática. Um abraço para você, Adilson. Obrigado pela participação. Eu vou rápido no intervalo e volto já com muitas outras informações aqui também. Como ainda está repercutindo, o doutor Roberto ainda está me cutucando aqui, doutor Roberto, eu não vou falar sobre esse assunto, eu sei que o senhor está me provocando, gentilmente, né? Ele cita o que eu achei dessa guerra que está acontecendo entre a secretária da Secretaria de Segurança de Santos com a Câmara de Santos. Eu já me expressei aqui em relação a isso. Como eu não tenho a presença da secretária aqui na minha frente, prefiro não falar. Houve uma manifestação, sim, o senhor tem razão, dos vereadores, através de um vídeo que eu não tive acesso, não vi, também não estava me interessando em ver, e que eles se entendam. O legislativo está aí para cobrar. Essa é a função do vereador. Que eles cobrem, que eles provem. A secretária, pelo que eu tenho de informação, nega veementemente que tenha falado aquelas palavras e tenha chamado os vereadores de M3 pontinhos, o senhor está colocando, mas cabe aí. Eu fico só com a seguinte questão. Pelos fatos estão sendo criados, as denúncias estão sendo feitas, como fica a situação da secretária mediante ao próprio prefeito, que vai chegar uma hora o prefeito não vai ter condições de mantê-la no cargo por tantas reclamações. Então, e essa questão toda que o senhor está colocando, que ela ameaça, então, de processar todos, é um direito que cabe na Constituição, quando você se sente prejudicado, Emílio, você que é advogado, processar. Agora, também tem um ônus isso, né? Que você, quando vai tentar processar alguém, você não tem razão, você sofra também. Mas como eu não tenho a secretária aqui, eu não vou cometer esse equívoco jornalístico de falar sem a presença da pessoa, até para tirar dela se é verdade, se não é. Mas vamos aguardar esses detalhes para que a gente possa fazer. Já estourei o tempo aqui, em 12 minutos eu vou intervalo e volto já, porque eu quero falar muito sobre Centro de Ciência em Santos, né, que o Adilson tem na cabeça, e que eu acho, não, tira essa palavra acho, eu entendo que sem ciência, sem tecnologia, sem cultura... Adilson, você chegou a dizer o seguinte, como é que é no Brasil, até o passado é temerário. Não, até o passado é incerto. É incerto. Não fui eu que falei, na verdade foi um político. Não, sim, mas colocou muito bem essa lembrança aqui, ele tem razão, viu? Tem razão, e a gente precisa... Teve até participações aqui de alguns ouvintes nossos aqui dizendo o seguinte, né? Por que a gente não aplica mais tecnologia na cidade? A gente tem um centro tecnológico, segundo muitos aqui, mal utilizado. O Adilson até pode dar a sua expertise para isso, para ajudar. Um rápido intervalo, às 9h12, e o nosso querido Máriozinho está perguntando aqui, eu não vou responder, quem responde é o Emílio se ele quiser. Quem é o novo técnico do Santos? Quem? É o novo técnico do Santos. Olha, rapidamente, para não... Já que estourou o Máriozinho do Guarujá. Depois da desastrosa entrevista do CEO, não compreendo porque o Santos tem um CEO, mas desastrosa, vergonhosa entrevista que ele deu ontem, mostrou que o Santos não tem jeito, se continuar com essa administração atual, com esse sistema de CEO, já tem comitê gestor, presidência, CEO agora, né? Mas a verdade é que o Santos não é administrado como uma empresa. Não tem pressa para contratar. Exatamente. Quem tem sou eu. Então. Na verdade é o contrário, você mencionou mesmo aí, a verdade é o contrário. Ninguém quer vir para o Santos. Ele falou lá, assim, em curtas palavras, que o técnico tem que vir e se adaptar ao Santos. Então, a partir daí, até o argentino, Sampaoli já fez questão de mandar para a imprensa que não tem interesse. Não, ninguém quer vir para cá. É isso mesmo. Rápido intervalo, e se você for técnico, quiser mandar o seu currículo, a gente encaminha. Volto já. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para sua empresa é M Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Somos desafiados a propor novas soluções todos os dias. Movimentamos, projetamos e cuidamos da sua
logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Engeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão do local ou acesse engeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Engeplus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engeplus, apresenta o Residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engel. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Hammer Martelo de Ouro. Querido, que é um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? O mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martelo de Ouro, Hammer. Ronaldo Hammer, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre da tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191, o telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 974085990. Vamos, obrigado pelo carinho da atenção aqui. Sempre cheio a oficina, né? Graças a Deus, sempre cheio e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria de Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002. Né, aqui em Santos, desde 2007, né, tem mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, os países da União Europeia já fizemos trabalho lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando para o nosso. Vamos olhar para pessoal aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Hammer, com essa capacidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui. Ele já esteve na Alemanha, repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, que eu não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. Ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço. Estamos de volta aqui às 9h20 com o nosso ponto a ponto desta quarta-feira, hein? Na verdade, estamos no meio da semana, se a gente analisar que sexta é um dia normal, mas não será. Teremos aí sexta-feira santa, um dia de reflexões para vocês, então sejam bem-vindos aqui, como também o nosso querido Otávio lá de Cubatão, mandar um abraço para o Cerqueira, o Mauro também está mandando um abraço, Mauro Marques mandando um abraço aqui também, o Matheus lá do Guarujá, deixa eu mandar um abraço para outro Matheus, né, que completou 28 anos,
no final de semana, a Virgínia, que está lá em Nova Serrana, Minas Gerais, um abraço a ele também, um abraço especial também ao Flávio, né? O Flávio está falando de São Paulo, é santista, ele falou, Eduardo, saiu hoje às 4h33 da madrugada de Santos. Levantou cedo, hein? Fiquei 2 horas no sistema, ali na Imigrantes, para chegar ao Planalto. O que está acontecendo? No intervalo, o Adilson tem uma expertise muito boa. Eu perguntei para ele, viu, para você ter ideia, qual seria a terceira via para a eleição à presidência da República? Sabe qual foi a resposta? Adilson, por gentileza, ajude os nossos ouvintes aqui. A terceira via, qual seria importante? Se eu tivesse que optar por uma terceira via viável, seria para o sistema de... Pronto, resolveria o seu problema, o meu e de quem vai para São Paulo e precisa de uma terceira via. Essa é a terceira via. Alô, governador Tarcísio Gomes de Freitas. Terceira via, essa é a opção para o sistema Anchieta Imigrantes, que está tão importante. Mas, um centro de ciências em Santos. É difícil prover todas as escolas de laboratórios ou mesmo os espaços de experiências e demonstrações de maior complexidade, bem como os ambientes imersivos, fixos ou eventuais. Cheguei a idealizar um centro de ciências, incluindo planetário, observatório, no bairro do Marapé, em Santos, onde existia uma pedreira, bem lembrado, hein? Até o final da década de 60. O observatório ficaria no cume do morro, além de um equipamento educacional de alcance regional. Também teria apelo turístico, diversificando e ampliando atrativos para locais e visitantes. Minha referência era, quando a gente fala em City, the Science, the Industry, né? Cidade das Ciências e da Indústria. De lá, Villette, né? Nas cercanias de Paris. O local era um antigo matadouro que foi transformado num complexo, que inclui elementos pedagógicos, jogos, experiências, exposições permanentes e temporárias, planetário, biblioteca, cinema, entre outros. Um exemplo análogo, igualmente grandioso também, por sua arquitetura arrojada e o cuidado, né, como tem a Ciudad de las Artes de las Ciências em Valência, na Espanha. Minha ideia foi frustrada algum tempo depois, em razão dessa área ter sido destinada a condomínios residenciais. Vai um texto aqui bastante bem elaborado, criativo, emergente, onde fala de física, química, geologia, astronomia, arqueologia, e a gente fala em São Paulo, a capital, a gente tem tantas coisas. Adilson, fala um pouquinho desse texto que você fez, e se a gente parar para pensar, Veni, ciência, tecnologia, educação, é o que constrói uma grande nação. E lá no comecinho a gente citou isso, o próprio Adilson citou China, Índia, Coreia do Sul. O que falta para que a gente tenha esse entendimento e produza um equipamento dessa magnitude? Da região. Olha, Eduardo, a gente precisa, no Brasil, ter mais investimento na área de ciência e tecnologia aplicada. Ou seja, não é simplesmente ficar produzindo papers, artigos, é realmente fazer alguma coisa que seja aplicável, que gere patentes. Mas antes de você ter esse processo, você precisa despertar vocações. Vou contar um pouco da minha história para você ter uma ideia de como é que, por exemplo, eu cheguei na condição de engenheiro. Né? Na época eu estudei no Primo Ferreira, no antigo ginásio, que seria as 4 últimas séries do ensino fundamental. Uma das aulas mais interessantes que a gente tinha no Primo Ferreira eram as aulas de artes industriais. Eu hoje me lembro do professor. Você só lembra do professor quando ele é muito ruim ou quando ele é muito bom. No caso, o muito bom era o professor Clóvis. A gente fazia caixa acústica, rádio, a gente fazia uma série de coisas. Eu despertei a atenção, comecei a fazer brinquedos. E, cara, família de 5 filhos não dá para querer muita coisa. Pai operário, mãe costureira, não dá para pensar em coisas. Eu fazia os meus brinquedos, fiz carrinhos, fiz uma série de coisas. Isso, de certa forma, me levou, por orientação do meu pai, a fazer o curso técnico de edificações no então Colégio Técnico Industrial de Santos, atual Estado de Ferreira. Isso me despertou a vocação para seguir engenharia. E eu tive isso com o pessoal que teve também, muitos dos que estudaram comigo no Primo Ferreira, hoje são engenheiros de várias áreas, ou são físicos, são pessoas que voltaram-se para a área de biomédicas, medicina e engenharias. E aí eu fiquei pensando, caramba, a gente não tem em Santos, principalmente depois que houve uma certa reforma administrativa da educação do Estado de São Paulo, reforma pedagógica, a gente não tem mais centros de excelência. Qual seria, então, uma alternativa? Seria você criar um centro que atendesse
várias escolas. Sim. Não apenas públicas, como privadas. Você citou o exemplo, só falou mais no sotaque de lá, Cité de Ciência e Tecnologia, que é uma Labiate, foi transformado numa área antiga que tinha outra finalidade, num complexo fantástico voltado à ciência e tecnologia. Você já entrava, na época que eu fui lá, já faz algum tempo, você entrava e via um boneco personalizando Einstein, falando sobre a teoria da relatividade. E depois você tinha uma série de espaços imersivos, você tinha um planetário, tinha uma série de outras coisas. Quando eu fiz engenharia, eu fui visitar o planetário de São Paulo, o antigo. Pô, fiquei maravilhado. Você chega lá, tem pessoa que você está viajando no espaço, vendo aquelas projeções fantásticas que tem lá. O Museu Catavento também é outro exemplo onde você pode ter contato com a tecnologia exata. E ele tem uma função tanto cultural, educacional e turística. Quando eu pensei em fazer isso, estou falando isso com uns 20, 25 anos atrás, em fazer isso lá no Maraté, aquela era desocupada. Sim. Hoje não tem nem como pensar naquilo. E aí, mais recentemente, a ideia voltou e eu pensei, mas onde é que a gente poderia fazer isso? Eu pensei no prédio do Acácio de Paula ali de São Paulo, mas hoje ele está sendo reformado pela Câmara Municipal e vai se transformar numa escola legislativa. Exato. E ali tem uma série de problemas também de espaço, de como organizar os espaços. E aí eu pensei num outro exemplo, além do exemplo de Valência, além do exemplo de... Posso dar uma sugestão de local? Você vai falar o quê? Porque eu adoraria ver aquilo ali ser utilizado, o governo do Estado mostrando grandiosidade, amplitude nas ideias, onde nós temos, entre aspas, hospedaria dos imigrantes. Hospedaria dos imigrantes é um sério problema, porque só tem as paredes laterais, né? Para você fazer uma instalação ali é uma coisa um pouco complicada, e eu pensei em alguma coisa que talvez tivesse uso mais imediato. Sim. Tá? Seria o Escolástico Rosa. Aí também. Por que eu falo isso? Porque o Escolástico Rosa ele já não pertence à Santa Casa, isso. Da Santa Casa. E ele hoje parece que já iniciou até um certo processo de restauro. E quando a gente fala em restaurar um prédio antigo, principalmente um prédio iniciou e parou, né? A gente teve a informação. Era orçado em 55 milhões, passou para 77 e nesse momento parou a ideia. Mas até outro dia teve uma... Lamentável. Que parece ser o responsável por fazer esse projeto de restauro. Pois não. E parece que as coisas tendem a voltar a andar. Espero. Quando você faz uma recuperação de um prédio histórico, você não tem melhor maneira de você manter um prédio do que tendo o uso do prédio. E a utilização com algo tão produtivo. E uma utilização que seja custeada. Exato. E a própria finalidade, me permita, a finalidade do doador da área. Exato. A gente já tem um exemplo de prédio que está sendo preservado com apoio de fundação, que é a Pinacoteca Benedito Cabral. Justo. Então, o que acontece? Quando eu olho para o Escolástico Rosa, e eu estudei para Aristóteles Ferreira, no Colégio de História de Santos, eu fazia, de vez em quando, algumas aulas no prédio, eu vejo ele parecido também com o Museu Oceanográfico de Mônaco, aquele do Jacques Cousteau. É uma construção antiga. Casario, né? Exatamente. E não é só isso, você tem uma alameda interna, uma viela. Você tem uma capela lá dentro do Padre Paulo de Moura, dos Analistas. Eu cheguei como cantor de coral a cantar dentro dessa capela. Tá? Outros talentos. Até me arrepio, porque eu estudei no escolástico. A Virgínia também, né? Olha aí. Meu pai estudou, fez o ginásio e se formou eletrotécnico com 14 anos de idade, lá na Santa Rosa. Um tio meu se formou lá, carpinteiro naval. Ou seja, ali já tem um histórico de formação voltada para a tecnologia. E aí você imagina aquele espaço, os galpões que tem internos, com essa viela interna, com aquele grande espaço. Você, para recuperar um patrimônio histórico, você tem que começar por onde? Telhado. Exato. E vem descendo. Instalações e piso. Exato. Se você mexer nisso, você pode começar a fazer as outras coisas um pouco mais devagar. Sim. É um prédio antigo, tá? Tudo bem, mas ele tem um potencial para você colocar uma série de equipamentos lá dentro. São salas grandes, com pé direito alto. Sim. O pé direito, para quem não sabe, é a altura do piso. Entre o piso e o teto. Então, ele se presta a fazer coisas que hoje são feitas, por exemplo, em shoppings de São Paulo. Correto. Você pega um galpão restaurado, ele pode ter experiências imersivas. Vocês já devem ter ouvido falar naquele dentro do Egito. Você tinha vários espaços dentro do shopping cidade de São Paulo, onde você tinha projeção feita em todas as paredes, piso, teto. Você estava lá dentro. Ou áreas em que você usava aqueles óculos de realidade virtual e você via arqueologia, etc. E tal. Sim. Agora, você imagina você estar num espaço e você fazer uma viagem espacial.
botar no espaço e você ter uma representação de um cientista famoso fazendo a sua experiência, explicando a sua experiência. Exato. Coisa que já acontece em vários museus do mundo. Você tem laboratórios onde você possa aplicar na prática aquilo que você aprende na teoria. Correto. Com orientadores e tal. Então, você pode ter toda uma série de experiências sensoriais e práticas dentro de um ambiente como esse, e que você pode tanto ter a questão turística nos fins de semana, questão cultural nos fins de semana, como pode ter alunos de escolas públicas e privadas frequentando esse espaço. Sim. E aprendendo e despertando vocações. Então, eu sei, é um prédio privado, pertence à Santa Casa. Que não tem recursos para fazer isso, ela precisaria de parcerias para ocupar, já que o Estado abandonou e não fez o seu papel. Pode ser através de uma fundação. Eu ia perguntar isso. Adilson, pela sua experiência, me permita, desculpa. A gente apresentou um problema que é o prédio como está, mas a gente vai apresentar a solução. E aí você colocou bem. Entenderam? Pode ser uma fundação. Quem poderia ser o ator principal desse ressurgimento do espaço, implementando um centro de ciência como esse? Eu vou dizer quem seria o ator principal, ou seja, quem vai criar essa condição. Na verdade, a Santa Casa ela teria a prerrogativa para definir o uso da sociedade. Sem dúvida. E até a própria constituição de uma fundação específica, logicamente não mexe em nada no que é patrimônio da Santa Casa em termos de hospital. Exato. Mas você pode ter todos os grandes laboratórios farmacêuticos, as indústrias de tecnologia, até indústrias internacionais, que venham e coloquem o seu nome ali, a sua marca, e banquem um determinado espaço. Pois não. E aí você teria, então, uma das coisas fundamentais que às vezes se espalha no Brasil, mas também tem a ver com o poder aquisitivo, e aí tem que se estudar maneiras de fazer subvenções, é que é importante que você pague para utilizar o equipamento. Isso fica por conta da parte turística, por exemplo. Exato, tá? Exato. Mas esse pessoal das indústrias, dos fabricantes de tecnologia, você pode ter um ambiente lá, por exemplo, patrocinado pela Apple, um ambiente patrocinado pela Microsoft. Você pode ter um espaço de tecnologia. Exatamente. Que vai agregar. Então, tudo isso, Kyocera, todo esse pessoal que vem com a tecnologia, e mesmo a própria Embraer. Justo. Então, você poderia ter uma série de patrocinadores de ambientes que, somados, permitiriam que houvesse a recuperação do prédio como todo e, ao mesmo tempo, bancassem a instalação do lugar. Exato. Por quê? Porque esse pessoal também está atrás de cabeças que eles querem. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Que sejam, que possam desenvolver o seu potencial. Sim, sim. E você pode ser, dentro desse ambiente, pode ter até olheiros, vamos dizer assim. De repente a gente tem um pessoal, esse garoto aqui merece ser investido. Exato. A menina ali também tem potencial para desenvolver. Exato. Então seria até um ponto onde essas empresas poderiam procurar pessoas com capacidade que possa ser investido nessa pessoa para que ela tenha o desenvolvimento da sua aptidão. Olha, como a sua fala é potencialmente importante, Emília, eu li ontem, já no início da madrugada, essa guerra comercial estabelecida pelo governo norte-americano, propriamente dito pelo Donald Trump, vai criar oportunidades para alguns países, entre eles nós. E olha com a informação importante e veja como a Adilson está... Você não está 100% certo, você está 1000% certo. Vou acrescentar por quê. Eu até comentava isso com a própria Virgínia. O governo chinês declarou o seguinte: a partir de agora não se compra mais nenhuma aeronave da Boeing. Vamos investir em outras marcas. Sabe qual foi a primeira empresa citada ontem? Embraer. E os chineses já pediram para vir um grupo técnico para o Brasil, a São José dos Campos. Sabe o que disse o prefeito de São José dos Campos? Já convocou para esses próximos dias alguns deputados. Precisamos investir em mais tecnologia, criando justamente o que o Adilson acabou de falar agora, oportunidade de formar novos profissionais. Você tem o ITA, só que o ITA é um só. Deixa eu mandar um abraço de novo para Ailton Claudio Ribeiro, que fez engenharia aeroespacial lá, né? Aeronáutica, melhor dizendo, fez lá. Só que você matou a charada. Aí, de repente, você tem Santos aqui, que tem o maior porto da América Latina. E tem a Fundação Parque Tecnológico, que também pode fazer. É isso que é chegar, poder agregar. Outro fator que eu acho que corroboraria muito com isso. O governador esqueceu o Escolástico. Ótimo. Agora está pensando... Mas vou acrescentar, está pensando no Museu de Pesca, Emília. O Museu de Pesca é algo que deveria ser explorado de forma turística? Deveria, não deve, e não está sendo feito dessa forma. Mas o governador tem uma ideia lá para uma escola cívico-militar. Eu queria entender o porquê escola cívico-militar, se você pode prover também curso técnico, você pode ter uma experiência de profissionalização para o jovem, que justamente o mercado hoje está ávido. Hoje, quem tem uma formação técnica tem trabalho.
tem vaga, e isso que o Adilson colocou, essa integração, as indústrias que ainda têm um potencial muito grande no Brasil, e são várias, elas justamente, com certeza, isso que o Adilson colocou, é facilmente feito. Claro que ninguém vai ficar sentado aqui em Santos esperando. Vá até elas, diga, ó, temos um centro de ciência em Santos, de tecnologia, temos ele na praia, temos o Parque Tecnológico, temos isso, venha nos conhecer. Teria muitas visitas e não seria até, exagero da minha parte, até internacionalmente viriam. Não é isso, Emílio? Só na fala do Adilson, para que o Adilson possa, inclusive, citar mais aí desse projeto, que eu já me apaixonei, porque eu entendo que se nós não firmarmos propósito nessa direção, ciência, tecnologia e também, né, lembrando da cultura, a cultura gera cabeças que são pensantes, para onde nós iremos? Pois é. Você falou em oportunidade, né? O Brasil sempre que acontece alguma crise aí de âmbito mundial, aparecem aí os oráculos dizendo que nós temos uma oportunidade e tal, mas mais uma vez o Brasil com certeza vai perder a oportunidade porque não está preparado para subir no trenzinho que está passando, o trem-bala, não é uma Maria Fumaça, e a gente não está preparado para isso. Nós não temos... eu sempre ouço, eu fiz curso técnico na Escolástica Rosa, estudei lá, né, tenho muito orgulho, defendo essa Só para ter ideia, você estudou lá o quê, Emílio? Eu fiz desenho técnico mecânico. Olha aí. Então, e fiz também... Olha aí. Fiz os cursos que lá atrás, muita gente também não sabe, que hoje aquilo foi tudo destruído. Fiz mecanografia, que era uma coisa bonita, escrever. Fiz encadernação. O jovem de hoje é uma tecnologia diferente, tinha um laboratório lá, outro papel. Tinha um parque, né, pequenininho, mas como tornearia mecânica, metalurgia. Nossa. Eu fiz como desenho mecânico, eu tinha aulas de metalurgia, mas também tinha o curso técnico de metalurgia lá, né, que abastecia aqui o parque industrial, especialmente Cubatão, né? A Cosipa, né? Isso. Então tinha lá um forninho que nos ensinava como, né? Tinha uma parte, como eu fiz desenho, tinha um prédio específico ali atrás da quadra de esportes para desenho mecânico. Tudo foi, ao longo do tempo, sendo abandonado. Na minha época, isso, né? O Adilson mencionou o telhado, nós tínhamos problema nas salas de aula com... isso na época do governo militar. Eu estudei lá de 81 a 84, né? 80 a 84. E sempre foi, a educação sempre foi tratada dessa forma, né? E aí depois, quando vieram os governos ditos democráticos, foram aos poucos abandonando. Sem citar ideologia aqui, mas era uma época boa. Então, é verdade. Rica em informação, formação. Eu também tenho vários professores assim como... Você lembra de algum bom ou ruim? Bons professores, então bom, né? Que estimulavam, né? Não só na parte de artes industriais, mas também na parte de educação artística. A gente aprendia a fazer muitas coisas. Nem sei se isso existe hoje. Tá? Provavelmente não, né? Porque a gente vê aí umas mudanças nos currículos tão pegar. estranhas. Então, eu acho que a gente precisa... a gente sempre escutou que um país se mede ao desenvolvimento do país pela quantidade de engenheiros que ele forma. Veja o que eu não fez sei, a isso Coreia é uma do Sul. provocação, até o Adilson, não sei como... Eu fiz uma época que sempre quis ser engenheiro, quando eu cheguei a fazer 3 anos de engenharia, mas por questões, né, outras... Faltavam só 3, Emílio. Então, pois é. Mas aí ele ia fazer uma pós depois? Não, quem sabe. E aí, trabalhei muitos anos, né, na Cosipa, como técnico, ao lado de engenheiros, aprendi muito com esses profissionais, é fantástico como o engenheiro pensa, né? E tudo isso no Brasil, ao longo do tempo, foi deixando de lado. E olha, tem um texto aqui do IPEA, só um trechinho aqui, para corroborar com a fala do Adilson, eu quero a fala do Adilson seguindo aqui. A ciência e a tecnologia como estratégia de desenvolvimento. A equipe do Centro de Pesquisa e Ciência, Tecnologia e Sociedade cita aqui, um dos principais motores do avanço da ciência é a curiosidade humana, descompromissada de resultados, concretos e livres de qualquer tipo de tutela ou orientação à produção científica, movida simplesmente por essa curiosidade, tem sido capaz de abrir novas fronteiras do conhecimento, de nos tornar mais sábios e de, no longo prazo, gerar valor
e mais qualidade de vida para o ser humano. Por meio dos seus métodos, instrumentos, a ciência nos permite analisar o mundo ao redor, ver além do que os olhos podem enxergar. O empreendimento científico e tecnológico do ser humano, ao longo de sua história, é, sem dúvida alguma, o principal responsável por tudo que a humanidade construiu até aqui. Suas realizações estão presentes desde o domínio do fogo até as imensas potencialidades derivadas da moderna ciência da informação, passando pela domesticação dos animais, pelo surgimento da agricultura, a indústria moderna e, é claro, pelo espetacular melhora da qualidade de vida de toda a humanidade no último século. Além da curiosidade humana, outro motor importantíssimo do avanço científico é a solução de problemas que afligem a humanidade. Viver um tempo com mais saúde, trabalhar menos, ter mais tempo disponível para o lazer, reduzir as distâncias que nos separam de outros seres humanos, seja por meio de mais canais de comunicação ou de melhores meios de transporte. São alguns dos desafios e inspirações humanas para os quais, durante séculos, a ciência e a tecnologia têm contribuído. Com a palavra, Adilson. O mestre aqui também. Eu fiz um comentário com você antes de começar o programa, em que a gente vive um dilema entre duas situações. O ser humano viveria em função da natureza, ele estaria basicamente voltando à idade da pedra. Ou o ser humano adaptar a natureza às suas necessidades. E foi o que aconteceu ao longo da história, desde o momento em que foram criadas as primeiras cidades, os primeiros agrupamentos humanos, agricultura, tudo isso já envolveu tecnologia, fogo e tudo mais. O grande desafio que a gente tem hoje é equilibrar essas duas coisas. Sim. Viver em função da natureza e adaptando a natureza. Só que ainda tem gente querendo entender mais para um lado do que para o outro. E aí a gente vê essa questão que a gente vive hoje. A questão da tecnologia, e quando o Emílio falou a respeito da engenharia, se a gente for ver tudo que existe hoje, que é utilizado pelo ser humano, tem alguma engenharia envolvida. Você tem estradas ligando espaços, vencendo obstáculos, você tem hospitais onde as pessoas podem exercer da melhor maneira, com os melhores equipamentos, o subespero. Você tem escolas. Não dá para você voltar no tempo da Grécia Antiga, por exemplo, e ter aula dada debaixo de uma árvore. Tem gente que acredita que isso talvez fosse alguma coisa interessante, lúdica, etc. e tal. Mas, até hoje, quando eu vejo alguns defensores um pouco mais radicais de questões ambientais, eles criticam, por exemplo, o uso do ar-condicionado, mas ele não manda desligar o ar-condicionado numa sala de aula que ele está, na universidade pública que está lá. Então, a gente tem um pouquinho de hipocrisia envolvendo uma série de discursos que a gente vê por aí. Realmente, toda profissão tem a sua importância, mas a gente tem que saber também que a tecnologia ela é fundamental para que outras atividades desenvolvam o seu potencial. Então, a gente precisa aprender a dar valor a certas coisas que hoje estão sendo consideradas como sendo secundárias ou até terciárias, tá? Então, quando o pessoal fala, principalmente quando a gente fala de aspectos econômicos, tem tudo a ver com tecnologia, desenvolvimento tecnológico, etc. Produção industrial e tudo mais. Quando tem certas pessoas que falam, não pode aprovar um determinado processo porque vai afetar isso, vai afetar aquilo, porque o passarinho, porque o siri. Eu entendo a preocupação dessas pessoas, faz sentido. O problema está no radicalismo. Sim. Porque a hora que você tem a tecnologia, a ciência desenvolvida internamente, e a China fez isso por uma questão de sobrevivência das tensões sociais, uma população de quase 2 milhões de habitantes, tá? Você precisa ter algum tipo de condição de controle, e esse controle não pode ser simplesmente dar paulada e fazer educação ideológica. Você tem que ter essas pessoas comendo, trabalhando, fazendo alguma coisa de útil. Então, se você não tiver uma economia forte, a China fez essa opção, você vai ter potencialmente problemas sociais. E hoje a gente não estaria discutindo, por exemplo, se o salário mínimo vai para 1.500 para 1.600, a gente estaria discutindo a capacidade de a pessoas evoluir profissionalmente e pessoalmente. Independente do salário mínimo, seria o mínimo mesmo, seria para aquelas... Apenas uma referência para... nunca recebeu um salário na vida, receber esse salário depois de uma certa idade, para poder se manter com um mínimo de dignidade. Tá?
Então, quando se fala, por exemplo, da questão da escola cívico-militar, eu tenho esse assunto. Isso. Meu pai, quando ele se formou na escola de Carroza, ele usava uma farda. Sim. Os alunos da escola de Carroza usavam uma farda. Sim. Toda coisa. Não era necessariamente uma escola militar, mas era uma escola que tinha um uniforme e as pessoas... Tinha uma orientação, né? E as pessoas falavam, opa, esse cara está estudando numa escola legal. Tinha essa coisa. A pessoa hoje vai dizer, não, mas isso é discriminação, vai criar problema. Não necessário, escola, né? Vai ficar uma coisa chata. E aí a gente fala, por exemplo, hoje o pessoal critica quem tem uma atividade intelectual um pouquinho melhor, nas escolas, sofre bullying, etc. e tal. E o pessoal critica, esse pessoal persegue esse pessoal. Aí chega o pessoal na hora de fazer uma premiação, num concurso de matemática ou física ou coisa parecida, e diz, não, a gente não vai dar prêmio de primeiro lugar para ninguém, isso pode incomodar o pessoal que não foi premiado. Não vamos dar prêmio para a escola privada, isso pode chatear o pessoal da escola pública. Ou seja, o pessoal assume a sua incompetência, a falta de condições adequadas para ensinar. E aí o que acontece? Vai fazer isso no esporte de competição, no time de futebol. Olha, o Pelé não marca 1.200 gols, porque o time adversário vai ficar chateado. Eles não vão nem dormir. Isso. Olha, você não pode correr e vencer essa corrida de 100 metros rasos a 8 segundos de velocidade, porque os outros podem ficar chateados, eles são de países pobres, vai ficar chateado o cara e tal. Agora, você vê o peso diferente que você dá para o esporte, para a arte, e o peso que você dá para a intelectualidade para a pessoa. Não vou dizer que não seja intelectual. Sim. As inteligências, as 7 inteligências falam que você tem vários níveis de intelectualidade, de inteligência. Mas você precisa saber dar valor exato para cada coisa, não dizer que uma coisa é mais importante do que a outra. Então, eu não vejo problema, por exemplo, na escola cívico-militar, porque pelo fato de eu conhecer, até por conta das minhas atividades profissionais, vários militares, olha, a formação desse pessoal tecnológica e científica é um negócio... É nesse ponto que eu queria chegar, Adilson. Eu também não vejo problema da instalação. Eu queria exatamente chegar onde você chegou, né, Miri? É amplitude, é ampliar. Não ficar aquele ranço, as pessoas imaginarem que é uma escola que vai dar formação militar. Não é isso. Que vai dar formação militar é a escola do Exército, a escola Polícia Militar, é diferente. Mas o mote das pessoas que devem... Desculpe. O mote de quem defende... Né, é esse. É esse. É esse, exatamente. Eu quero pegar a concepção que o Adilson passou. Que você citou o exemplo da China, citou o exemplo da Coreia, vamos acrescentar Japão, tecnologia, cultura, ensinamento. Agora, se a gente pegar uma escola cívico-militar, vai ser implantada em Santos, não tem problema nenhum. Desde que a gente imagine que lá dentro, além dessa formação e a orientação, que é importante, o jovem hoje mais do que nunca precisa de orientação, que isso aqui virou um inferno. Tá? Isso aqui virou... Para muitos aí, eu converso com pessoas de mais idade, ou seja, esse como é que é? É o jornal do capeta. Eles falam assim, porque vem tudo que é errado. Agora, se você pegar nessa formação, acrescentar o quê? Cursos que vão trazer, por exemplo, tecnologia, aquele curso profissionalizante junto com essa formação, acho perfeito que você vai dar ali, porque muita gente fala assim, pô, meu neto é terrível, meu neto apronta, quero que ele sirva o exército. Pô, mas você deseja mal? Não é desejar mal. Ele saindo da casa dele, onde papai, mamãe, vovô e vovó passam a mão, ele vai enfrentar o quê? Um regime de austeridade seguinte, aqui você não veio para brincar, você veio para aprender a ser um cidadão e ser um homem na acepção da palavra. Diga, Dilson. Uma coisa que eu acho curiosa, né? Principalmente esse pessoal que fica dizendo isso não pode, isso não pode, isso não pode. Aliás, no Brasil, a gente tem mais gente ganhando com não fazer do que com fazer. Mas é. Só que o dinheiro vem de algum lugar. Tá? Alguém paga, né? Esse dinheiro, ou muitos pagam. Defende o não fazer. O que a gente tem? Esse pessoal, não vou dizer generalizando, toda generalização é idiota, né? Mas normalmente o pessoal que defende uma determinada ideologia, assim, se você for analisar, onde é aplicada essa ideologia que eles defendem, tem tudo aquilo que eles negam aqui, ou seja, tem forças armadas fortes, tem ensino doutrinário, tem tudo isso, tá? E o que eles acham que aqui vai acontecer, acontece lá. E aqui eles acham que não pode acontecer aqui. Também acho que não deve ser isso. A doutrinação, acho que ela é, principalmente na juventude, é um crime contra a humanidade. Tá? Seja qual for a ideologia que você prega, seja ideologia política, ideologia religiosa, toda vez que você cria bloqueios na cabeça de uma pessoa que gera intolerância, você está cometendo um crime contra a humanidade. Mas eu acho que o que a gente precisa ter é opções. As pessoas é que têm que decidir se quer estudar numa escola cívico-militar, se quer estudar numa escola religiosa, se quer estudar numa escola laica.
as pessoas têm que ter o poder de decisão para que lado vão. Da mesma forma, como se você pegar as pessoas que têm certas ideologias, elas obrigam os seus filhos a seguirem aquela ideologia. Sim, sem dúvida. Então, você precisa ter liberdade também nesse caso. Tá? Então, acho que o que está faltando é as pessoas terem um pouquinho mais daquilo que eles vivem pregando que precisa, liberdade. Tá? No dia que a gente tiver liberdade... A boa reflexão. Porque o que a gente tem? Senão a gente vai começar a ficar no Estado que vai ficar te Mas, Adilson, você comentou um fato agora, a gente vai para o último intervalo, você falou em Estado laico. Teoricamente, vivemos num país Estado laico. Teoricamente, porque na prática não é assim. Você perceba que eu conheço, não sou evangélico, respeito qualquer que seja a religião, tem gente inteligente, estúpida em qualquer segmento da sociedade, na religião não foge a regra, vai dizer, Eduardo, que quando eu entro no fórum, tem lá um crucifixo. Quando eu entro em tal lugar, tem uma imagem de um santo. Então, você percebe que as pessoas, elas têm um olhar para uma coisa, não tem para outra, como a Adilson colocou, mesmo Emílio Genro, que a gente citou, a gente tem divergências ao invés de convergências de pensamento. Isso que você propôs é uma visão bastante interessante da questão da escola cívico-militar. A gente vê embate aqui na região, inclusive eu citei ontem aqui, e ontem fiquei feliz da vida, viu? Significa que esses meus mais de quase 30 anos de jornalismo, eu já passei por várias emissoras daqui da Baixada, de São Paulo, algumas coisas eu aprendi, outras eu desaprendi, mas não tem problema. Que eu citei ontem, eu fiquei contente. Teve gente que falou, Eduardo, você está sendo irônico? Não, não estou sendo irônico, não. Houve um cumprimento, sorriso e tudo, da deputada federal Rosana Vale para o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa. Isso é um sinal de avanço, porque eu não posso acreditar que as pessoas vão, não sei se o termo é o mais adequado, mas vão emburrecer em detrimento de ficarem mais inteligentes e mais objetivas, né? Por que eu digo isso? Tivemos inauguração no Guarujá, Adilson, Emílio, da primeira fase do aeroporto metropolitano da Baixada Santista, que é a antiga base aérea de Santos, e ali houve a entrega da pista, todas as cercas em volta, pintura de faixas, todos os acessos ali, primeira fase. Teremos mais? Teremos. Mas está valendo a divergência, tem o nome do professor da FAB, José, papapá, sou a favor. Também surgiu o nome do Eduardo Sanovics, que deixou um legado como... Na minha opinião, o nome deveria ser Bartolomeu de Guzmão. Eu ia propor aqui que se alguém tem algum outro nome, já que você chegou ali. Foram 2 nomes colocados, mas quantos nomes, Emílio, que a região tem e que não foram mensurados e nem lembrados? E aí é o seguinte, nesse momento, é esse nome do professor José ou do Eduardo? E aí a deputada e outras pessoas, põe o nome na pista e o nome no hangar. Nós vamos ter Aí o Paulo Alexandre concordou com ela. Falou, não, eu concordo, eu acho que tem que ser aqui para usar os 2 nomes. Ela sorriu, foi lá e deu as mãos para ele. Ora, maturidade, sensibilidade, respeito, como se eu estivesse no lugar desse, eu falo a propositura de um nome. O Adilson lembrou Bartolomeu de Guzmão, muito bem lembrado. Sabe por que o Bartolomeu de Guzmão seria ideal? Primeiro, porque ele é da região. Sim. Segundo, ele foi um dos primeiros a fazer experiências com aeróstatos. Tá? Isso. Ou seja, ele fez uma experiência na Corte de Lisboa de um balão a vapor. Acabou, né? Não, teve gente que falou, porque não Santos Dumont? Já existe aeroporto no Santos Dumont. O Bartolomeu de Guzmão, que eu saiba, não tem nenhum aeroporto no Brasil. Exato. Sabe qual era o nome dele? Padre Voador. Isso. Será que ensinam isso ainda nas escolas? Não, vão te ensinar um monte de coisa, até reescrevendo a história. Tem aula de TikTok. Como ser um bom TikToker. Você vai ter. E tem mais, né, Emílio? A razão, muitas vezes, é deixada de lado. Vai a emoção do momento. Então, na emoção do momento, põe aquele nome ali, né? Mas muito bem lembrado. Como disse o nosso querido Marcos Muniz, um abraço a ele, CEO da M Muniz Logística, né? Ele diz que um dos grandes personagens, uma personalidade da região, que jamais deve ser esquecida, chama-se Saturnino de Brito. Porque a obra dele, né, dos canais, como sanitarista, se eu não estou equivocado, né, engenheiro sanitarista. Engenheiro sanitarista. Até hoje, estão aí mostrando a sua funcionalidade, né, e algo que é importante. E nós temos hoje grandes engenheiros do Brasil inteiro. Se a gente for parar para pensar, pelo menos na minha opinião, existem 3 grandes personalidades na história de Santos. Primeiro, Brás Cubas, fundador da cidade. Segundo, o José Bonifácio, pela importância que ele teve na independência do Brasil e a importância que ele teve de ser reconhecido. Tem até a estátua dele em Nova York, para vocês terem uma ideia. Tá?
reconhecimento internacional. Ele foi amigo próximo de presidente dos Estados Unidos. Mas essa é uma falha do Brasil, não é reconhecer os seus talentos. Não, bem, eu acho que o dia 21 de... Não vou falar nada, não, senão eu vou uma encrenca com os mineiros. Mas o... Tiradentes. Inclusive, não sei se vocês sabem, não foi Dom Bosco que falou onde é que devia ser Brasília. Quem falou que devia ser no interior do país foi José Bonifácio, lá no início do século XIX. E a outra pessoa é o Saturnino de Brito, que tornou a cidade habitável. É isso. Tá? Até com a questão da saúde, né? Que a gente fala em sanitário. Até o final do século XIX, o Porto de Santos era considerado um porto maldito. Tivemos 5, se eu não me engano, epidemias ao mesmo tempo acontecendo aqui, com várias mortes. Então, eu acho que o Bartolomeu de Guzmão, sim, seria uma pessoa importante. O Saturnino de Brito ele já tem homenagem. Por exemplo, eu acho que a gente poderia até substituir certos nomes de avenidas. Por exemplo, eu achei interessante quando mudaram o nome da Avenida Saldanha da Gama para Pelé. Achei legal, homenagem justa. Só que, por exemplo, por que aquele primeiro trecho da Avenida da Orla é a Avenida Presidente Wilson? Por que não a Avenida Saturnino de Brito? Bem colocado. Só que já tem uma rua no Marapé com esse nome. Vamos trocar. Podemos trocar. Opa, isso não tem. Vai ter não. Mas a Prefeitura de Santos tem capacidade, já aprovou isso para fazer. O exemplo mais recente, Alameda Armênio Mendes. Sim. Tivemos a troca. Era a rua Guaiaó, aquele trecho. O próprio Pelé é só um trecho da avenida. Exato, eu acho. E muito bom, muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Então, não estamos desfazendo. Inclusive, a vereadora Débora Camila, a Virginia esteve aqui, até citando que nós não deveríamos referenciar ou reverenciar pessoas que foram, por exemplo, favoráveis, né, à escravidão que marcou o Brasil, e sim, imediatamente lembrarmos das que lutaram contra ou daquelas que fizeram. E aí eu falei, não adianta a gente fazer um embate, a gente tem que propor algo que é produtivo, porque senão vamos ficar a vida inteira também só trocando, né? Eu não gosto de revisionismo histórico. Então. Isso para mim, isso é errado. Eu comentei aqui que a gente tem que entender a história, o contexto social, sociológico, porque senão você está desrespeitando. É uma história toda, né? O Adilson falou, aí o passado não tem segurança no Brasil, porque a gente fica aí falando coisas, essa defesa aí, com todo respeito à vereadora, mas eu não concordo com essa pauta que é ideológica. Sim. E aí, como disse o Adilson, ideologia em excesso é burrice, não é? Então, não concordo com isso. Burrice, não, eu estou falando, eu estou já extrapolando, é burrice. Calçou bem, Adilson. É burrice para mim, né? Porque acaba sendo uma você está querendo apagar a história e reconstruí-la. Não é assim. Essas pessoas tiveram importância. Sim, e existem mecanismos para a gente ressaltar e valorizar aqueles que lutaram contra, que é uma mácula na história do Brasil, a escravidão. Não tenha dúvida. Sim. Quem julgar isso o contrário é um imbecil. Exato. Mas vamos para o último intervalo aqui, e rapidamente para o encerramento do programa, mas passando uma informação importante aqui, econômica para a região, né? Hotéis da Baixada Santista esperam 82% de ocupação no feriado agora da Páscoa. O Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Baixada Santista e Vale do Ribeira, os senhores, espera a ocupação maior, né, entre os dias 18 e 21. Segundo a entidade, os destinos mais procurados serão aí, estão sendo já pelos números, Praia Grande, Bertioga e São Vicente pela ocupação. Então, se continuar assim, serão cidades que terão um número maior de turistas na região. Então, é importante que é um setor aí que sofreu muito na época da pandemia e que possa aí, nos últimos anos, já estão buscando caminhos para a recuperação também, né? Outra informação, o Marco Antônio, você mandou aqui, eu falei ontem, não teve painel do Porto ontem, isso também não é painel do Porto, mas só para citar aqui, que talvez você não tenha entendido, o que foi feito, que eu citei ontem, que o governo federal abriu a consulta pública para a nova poligonal do Porto de Santos. Não é... Talvez você tenha entendido, você mandou lá um texto enorme, né? Eu não tive nem a oportunidade de ler, eu tive muitos afazeres fora, não consegui ler. Mas a Secretaria Nacional de Portos receberá contribuições até 13 de maio. São ideias que vão ser postadas lá para eles. O maior porto do Hemisfério Sul, que é o Porto de Santos, pode ganhar, e tudo indica que vai ganhar, mais 12,6 milhões de metros quadrados. Isso significa 164% do aumento de área portuária. Passando a incluir a que já existe, né, Adilson, do Porto de Santos, é o que já existe, Cubatão, São Vicente, Guarujá e até uma parte de Bertioga está sendo analisada
pela autoridade portuária, o ministro Costa Filho deu isso. E quem está pleiteando, mas não está nesse processo ainda, é Praia Grande. Na verdade, você já tem Santos e Guarujá dentro da poligonal. Também um entendimento que às vezes as pessoas não têm, que, inclusive até uma guia turística em Santos uma vez chegou e disse que tudo que era do outro lado do canal era Guarujá. Não. Você tem Santos, tem uma porção insular, onde a gente está, isso, na ilha de São Vicente, e tem a área continental de Santos, que é muito maior do que a área insular. Só que a maior concentração de população está aqui na ilha. Guarujá tem uma boa parte ocupada, foi ocupada mais recentemente, se a gente for falar do ponto de vista histórico, né? Ela passou a ser ocupada principalmente a partir da metade do século passado. Isso. E Cubatão tem terminais de uso privado, só que agora a área que está sendo incorporada é uma área que é aquela que está gerando a polêmica do estacionamento. Né? Mas, ela entra... Que é a Ilha do Tatu. Exatamente. Ela entra efetivamente dentro da poligonal. Tá? São Vicente também tem uma área proposta, mas inicialmente já tem mais uma vocação de retroárea, não de área portuária efetivamente. Sim. Não tem como acessar o canal do estuário. Correto. E Praia Grande tem uma proposta lá, mas a gente não vê até que ponto ela pode ser efetivamente incorporada ao projeto ao poligonal do Porto. Mas está sendo estudado. Bertioga eu vejo um pouco de complicação, porque hoje... Questão ambiental, né? Tem só 5% da sua área que não é preservação ambiental. Correto. É complicadíssimo lidar com Bertioga. Mas a ideia é realmente aumentar para 20 milhões de metros quadrados, isso. Significativo, mas vai encontrar problemas de licenciamento ambiental, você não tem a menor dúvida. Com certeza. Que é aquilo que a gente fala. Toda vez que você fala de expansão da área portuária, no mundo, você tem parques industriais e logísticos em volta dos portos. Isso. No mundo, se você for Rotterdam, Antuérpia, China, todos esses países têm isso. Só que quando você vai fazer qualquer ampliação, eu acabei de citar um exemplo, tem um terminal na área continental de Santos que a justiça autorizou o licenciamento. Sim. Quer dizer, é tudo um pouquinho mais complicado aqui no Brasil. É o que eles falam da judicialização de tudo. Mas a gente precisa expandir o porto, e ontem mesmo eu vi uma conversa que eu também advogo, acho que é advogo sem ter porque já se defendeu. Eu advogo que é o fato de você, em determinado momento, essa não é uma ideia minha, já é uma proposta do professor Aloysio Moreira, professor doutor Aloysio Moreira, e que eu também orientei um TCC na universidade, propondo um porto offshore, um porto mar adentro. Em algum momento a gente vai ter que pensar nisso. Por quê? Porque nós temos um problema de profundidade do canal. Sim, sim. E hoje nós temos concorrência com portos que têm profundidade maior. Exatamente. No Espírito Santo, em Santa Catarina, etc. Mas nós temos uma vocação que permite essa expansão. Só que a gente vai esbarrar novamente em questões ambientais. Exato. Só se você tiver, por exemplo, a produção nossa de exportação saindo de dentro do canal do estuário, ou seja, as instalações atuais ou ampliadas na parte terrestre do Porto de Santos, se você receber uma carga do exterior que venha parte para o Porto de Santos, parte para ser distribuída ao longo do litoral brasileiro ou até para a Argentina e Uruguai, você poderia ter esse porto offshore, esse porto mar adentro, em águas profundas, recebendo esses navios de grande porte, os tais de 400 metros, e daí saem as embarcações menores fazendo distribuição pela costa brasileira, por carro-chave, ou por navegação. A famosa BR do mar, que já foi aprovada. E está sendo tudo isso. Está sendo aprovado, está sendo regulamentado. Sim, que não passa. O Porto de Santos ele tem sim possibilidade de expansão, tanto terrestre quanto mar adentro. Perfeito. O problema todo é como é que a gente vai viabilizar os investimentos necessários com toda a estabilidade jurídica e com todo o rigor da legislação ambiental brasileira, que não acontece fora daqui. Como diz o doutor Emílio Puini, se você depois quiser entrar em contato, a gente faz contato, você dorme com uma legislação e acorda com outra. Então, normalmente, isso que o Adilson colocou são os entraves, né? Grandes conglomerados internacionais. Veja que os maiores operadores portuários, não somos dizer, são todos de fora, né? Sim. A gente pegar os armadores, então, se a gente falar, são internacionais. Se eu estiver equivocado, os maiores são aí no número de 5. Em torno disso. E alguns deles já verticalizaram alguns terminais em Santos. Exatamente. E esse horário eles têm. Cabe a nós, que entendemos, fazermos a leitura correta e passar. Com certeza, eu brinco aqui todo dia. O doutor Roberto, até porque eu não falei isso, né? Entrega o túnel Santos Guarujá para os chineses, você diz assim,
Vocês fazem. Quanto tempo levaria para eles aprontarem a obra e entregarem o Adilson? Tecnicamente, 2 anos. Agora, uma legislação ambiental nossa, 5, 6, 7. Aí a gente já está pondo o problema que o chinês não vai entender muito, né? Porque para quem fez ele já compreendeu a dificuldade. Já perceberam, né? Já perceberam. Se bem que eles tentaram, você veja que eles tinham todo o negócio amarrado para comprar uma área, quase uma cidade inteira no litoral da Bahia. Seria a primeira cidade chinesa fora da China, com um investimento pesado em educação e tecnologia. Foi barrado. Vocês devem ter lido essa história. Mas isso tem um componente complicado. Você já falou na Rota da Seda, né? A nova Rota da Seda, né? Os chineses, eles têm uma investida muito forte, principalmente em países pobres, em que eles se propõem a criar todo um parque portuário. Isso. Só que com contrapartidas. É lógico. Só que, dependendo do não cumprimento das contrapartidas, ou do não pagamento do investimento, do ressarcimento, eles assumem o terreno. Então, passa a ser um território chinês fora da China. Exato. Então, a legislação... Isso foi uma das preocupações que teve com o pedido. Mas eles estão estudando fazer uma ligação bioceânica. Já está pronto lá no Peru, não é? Não, depende de pronto. Aqui ficou pronto a saída por Chile, tá? Por Chile. E ligação tem 3, pelo menos, sendo estudadas. Tem uma que sai do Rio de Janeiro, tem uma que sai, se não me engano, da Bahia, e tem uma que sai de Santos, mas tem interligações. Para fazer ligação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Eles têm dinheiro para fazer isso, tem tecnologia para fazer isso. Tá? Você pega o melhor exemplo da... O chinês não é mais copia e cola. Não, se você pegar um exemplo cinematográfico do que é a capacidade chinesa para fazer grandes obras, vê o 2012. Vocês já viram esse filme? 2012, que fala do fim do mundo. Sim. Faz tempo que eu assisti, faz tempo. Eles chegam e descobrem que todos os grandes milionários do mundo tinham investido para construir embarcações que seriam tipo Arcas de Noé. E eles chegam lá no estaleiro, que era na China, tá? E dizem, só mesmo os chineses para fazer isso. Quer dizer, o próprio filme de Hollywood vai já conhecimento da capacidade de empreendimento muito bem lembrado. Está aí, bem colocado. Eu vou para o último intervalo para a volta da despedida, mas o doutor Roberto provocou e eu, provocado que sou, não fujo. Gostei, só vai viajar, mas está dando voz aqui. Aí quer saber a vossa opinião, e o Adilson também, em relação à determinação do ministro Flávio Dino, dizendo que as guardas municipais devem continuar como guardas municipais e não polícia municipal, acompanhando, inclusive, a determinação do TJ São Paulo. Então, várias prefeituras do estado que estariam mudando para a polícia municipal não podem, e esse processo surge, inclusive, em torno da polícia, da Guarda Municipal de São Paulo, solicitação do Ricardo Nunes, prefeito. E já no domingo agora, o Flávio Dino assinou isso, no domingo. Veja aqui, trabalho no Escola em Dia. E aí revoltou alguns prefeitos, né? E aí o que acontece? Eu peguei aqui nessa semana a presença na segunda, né, do vereador Paulo Miachini, e falou que essa votação está para acontecer em Santos para mudança. E eu avisei, não vai adiantar, porque segundo o TJ, e aí você vai ler lá, o artigo na Constituição, acho que é 188, né? Parágrafo 4, cita justamente o equívoco que cometeu o STF quando autorizou essa mudança. E está lá expresso que não deve acontecer. Isso vai gerar muito comentário, muita discussão, mas quem gastou para mudar a viatura tem que reverter para a Guarda Municipal. São várias situações aí nesse caso. Primeiro, um equívoco, mais um equívoco do STF, que decidiu legislar um assunto. A Constituição é absolutamente clara sobre... Está lá, Guarda Municipal. As guardas municipais não fazem parte das forças de segurança, está? Elas têm um objetivo claro, que guardar os equipamentos municipais. Até ferroviária. Isso. E aí o que o STF resolveu, por pressão que estão existindo, a segurança pública, ninguém resolve essa situação, né? A gente está vendo aí o avanço das organizações criminosas aí em cima do Estado brasileiro, em todos os poderes, e aí o STF, né, do alto da sua sabedoria, do Olimpo, que eles vivem atualmente, decidir. E aí deu poder de polícia, né? Primeira confusão, desnecessário, porque a Guarda Municipal sempre teve poder de polícia. Tá? Ele é um órgão de segurança.
não faz parte, não é uma polícia, mas ela era um guarda de polícia. Qualquer agente do Estado, né, especialmente quando lida com a segurança pública, ele tem o dever, né, não é dever, poder de dar voz de prisão. Isso já vinha acontecendo sem problemas e tal. E aí o STF resolveu criar um problema. Foi lá e disse, criar possui poder de polícia. Sempre teve. Mas ele fez questão de colocar isso lá agora, né, na Constituição. E aí, beleza. Todo mundo sabia que isso ia dar um problema, porque os prefeitos já vinham aumentando o investimento nas polícias, como em Santos, por exemplo, nós temos o Romu, que é inspirado na rota, com armamentos pesados e tudo mais. E a gente já vinha ouvindo falar em várias prefeituras também que tem que ser chamado de polícia, não guarda municipal. É irrelevante isso, chamar de guarda, de polícia. Vai acontecer, a gente precisa respeitar o que está na lei. E o único que poderia mudar isso é o Poder Legislativo. Mas o STF foi lá e fez essa lambança. Não deixou absolutamente claro isso na decisão, ficou lá. E aí, vendo essa confusão, os prefeitos rapidamente, como São Paulo, por exemplo, Santos também houve um movimento aqui, de transformar em polícia municipal. Novamente, quem vai resolver isso? Aí vem o Dino agora, uma decisão contraditória, unilateral, como sempre, o judiciário gosta de se meter, né? E diz, não pode modificar para a polícia municipal. Mas eles criaram a confusão, então eles têm que vir agora, exatamente, fazer lá, voltar aquele julgado e fazer lá uma modulação, está previsto na Constituição, para modular e dizer assim, olha, esse poder de polícia, na verdade, é para isso, não é para chamar a Guarda Municipal, somente o Congresso Nacional poderá modificar a Constituição. Não adianta a municipalidade tentar, porque é inconstitucional. Assim como a decisão do STF foi inconstitucional. A fala do Dino, inclusive, me permite, desculpe, perdão aqui por interromper, eu preciso encerrar o programa, mas a fala dele foi o seguinte, se a gente não houver essa contenção desse entendimento agora, o que pode acontecer? Por exemplo, você tem as câmaras municipais, elas podem colocar lá, Senado Municipal de tal cidade. Já tem projetos para isso. Exato, então eles estão. Vai virar. Câmaras, a Assembleia Legislativa querendo criar o Senado, inspirados em países da Europa, Estados Unidos. O Adilson, para a gente encerrar e para o intervalo iniciar com a despedida, tem um olhar assertivo o Flávio Dino, ou ele está exagerando, como muito bem colocou o doutor Emílio? Primeiro fizeram a confusão, aí depois alguém percebeu e falou, putz, fizemos errado, e agora tem que parar o que nós fizemos eles mesmos. Nem me atrevo a complementar o Não, pode, fica à vontade. Que foi preciso. Eu nem vou analisar no caso local. Sim. Mais uma vez, o grande problema do Brasil chama-se estrutura, questões estruturais. Parte do Poder Legislativo tem culpa nisso, parte do Poder Judiciário tem culpa nisso, e o Poder Executivo é que paga o pato, entre aspas. Tá? Por quê? Quem faz as leis é o Poder Legislativo, quem aplica e julga é o Poder Judiciário. Isso. Não estou errado na minha leitura. Exatamente. Mas o que acontece? De que adianta eu dizer que é guarda municipal ou polícia municipal, se o Código Penal e o Código Processual, quando eu prendo, solta ou não deixa nem prender? Exato. Quando um bandido tem mais direitos do que a vítima. Então não adianta nada ficar fazendo uma discussão sobre a polícia, isso, polícia, aquilo, se o policial ou o guarda municipal não tiver poder de agir e o que ele fizer não for reconhecido pela justiça como correto. Você colheu essa prova de forma irregular, então não vai. O cara matou 500 mil pessoas, mas você não prendeu ele em flagrante, então deixa o cara livre. Ou então, libera o cara que matou não sei quantos, ele vai matar de novo. E o juiz que liberou não é punido por isso. Quer dizer, ele não é responsabilizado. E ainda tem o ministro Lewandowski dizendo a polícia no Brasil prende mal. E ainda diz que não pode subir. Olha só. Tem casos, tem, mas não todos. Usa comunidades para se esconder. Aí você vai lá tentar tirar o poder supremo organizado de lá. Aí acontece uma tragédia, mata uma população. Aí você diz, não pode subir ninguém. Ou seja,
Está lá e está livre, ó, pode se esconder ali no morro, não sei o quê, vocês estão protegidos. Ninguém vai fazer nada com vocês, porque tem uma decisão do STF que não deixa entrar. Estão discutindo agora se voltar atrás. Exato. Agora, isso que... Ontem já houve um tiroteio, já houve uma certa flexibilização e a polícia do Rio entrou e houve lá várias mortes. Então, foi preciso. Ontem, no Rio de Janeiro. Hoje você tem uma situação em que o crime organizado ele está tomando conta das instituições. Sem dúvida, sem dúvida. Ele tem um poder de corrupção, um poder de intervenção muito elevado. E entrando em vários setores da economia nacional. Exatamente. Esse é o risco. Vai ficar por outro dia de comentário. Gente, tem último intervalo, Virginia? Tem último Vamos para o intervalo. intervalo, a volta de despedida, desejando aqui a todo mundo uma boa Páscoa, né? Na verdade, reflexão, né? Na sexta-feira, uma sexta-feira santa, no domingo, almoço com a família, aqueles que puderem, aqueles que ainda têm a família, se não ficam aí os exercícios de reflexão, pensamentos positivos. A gente vive um mundo muito complicado, né? Se todos possam aproveitar. Bom, último intervalo e a volta de despedida do programa que a gente já estourou. O Roberto me dizendo aqui, parabéns, Eduardo, mais uma vez, pelo seu profissionalismo, pelo seu desdenho, por não fugir às informações que são colocadas pelos ouvintes. Essa é a verdadeira expressão do jornalismo. Fico muito feliz de ter um jovem... O senhor já ganhou um ano, obrigado pelo jovem. Um jovem jornalista tendo essa coragem, responsabilidade e desdenho, né? Eu desdenho como tenho que desdenhar. E falo, eu não fujo das responsabilidades e nem estou aqui para também atribuir responsabilidade a quem não tem, muito menos diminuir ninguém. O que eu citei, o senhor entendeu, obrigado, ó, joinha para o senhor. Não posso falar da secretária se ela não está na minha frente. Seria aqui na frente, conversaríamos aqui em alto nível, com certeza. Ela tem expertise, tem capacidade para tanto. Estou aqui, é uma delegada de polícia, é uma representante legal da categoria da polícia dos delegados civis, então também não cabe atribuição. Essa briga entre ela e o legislativo da cidade, uma hora vai terminar. Não sei quem serão os vencedores ou quem será a vencedora, mas quem perde, sabe quem é, doutor Roberto Monteiro? Nós, como sociedade. A gente perde muito. Rápido intervalo, Virginia, as despedidas do programa de hoje, muito bom. Fico muito grato aí também. Olha, o Flávio, já que falou do Espírito Santo, o Flávio mandou um abraço aqui, disse que pensou que hoje era o painel do Porto, mesmo assim, falamos na Poligonal, e diz, como vocês falam do Porto de Santos? Aqui do Porto do Espírito Santo ninguém quer falar, né? Porto do Espírito Santo, maravilhoso, né, Adilson? Um belo porto. Pô. Exato. Que eu não conheço, aí tá aí o Adilson fala. É um porto importante, né? Escoa, mineiro de ferro. E olha, o Espírito Santo o Espírito Santo é um estado muito bonito, né? E progressista, né? E vamos falar, o painel muito bem lembrado, líder aí na área de siderurgia, né? Essa parte de aços, né? Na minha época era a Companhia Siderúrgica de Tubarão. Sim. Eu fui lá, fiz estágio lá na... Olha aí. Você veja. Fica tranquilo, o painel do Porto vai se ampliar cada vez mais. A gente fala de todos os portos do Brasil, sem exceções, e você citou aí o ponto assertivo do Adilson, tem razão. Ele disse que muita gente no Brasil fala que é perigoso, não se pode ter portos offshore do Brasil. Ele defende isso e parabenizou você pelo comentário. Bem lembrado. Rápido intervalo, por favor. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br.
completa, a M Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Eng Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão do local ou acesse engplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Eng Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engplus.com. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Eng Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Hammer Martelo de Ouro. Querido, tem um espaço na oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? Um mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martelo de Ouro, Hammer. Ronaldo Hammer, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre da tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191, o telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 97408-5990. Vamos, obrigado pelo carinho da atenção aqui. Sempre cheio a oficina, graças a Deus, sempre cheio, e eu que agradeço a presença de vocês aqui. A gente já era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria de Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002. Aqui em Santos, desde 2007, eu tenho mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, nos países da União Europeia já fazemos trabalho lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando o nosso. Então, vamos olhar para o pessoal aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Hammer, com essa capacidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui. Ele já esteve na Alemanha, repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, que não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. E ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço. Já estamos de volta às 10h25, agradecendo a sua atenção, o seu carinho, também, né, os nossos anunciantes aqui, em Muniz Logística, Soluções em Comércio Exterior, Eng Plus, consultora incorporadora, a qualidade faz a diferença, como também a caçula do grupo, a Engelife, que tem o lançamento agora do Palácio de Nápoles, na esquina da Campos Melo, com Rodrigues Alves, Eng Plus, Engelife, essa dupla para você morar bem em Santos. Também M Rocha Contabilidade, há mais de 25 anos, cuidando da sua contabilidade e do seu imposto de renda. Já fez o seu? Ainda não?
Fale com a M. Rocha Contabilidade. Também Escola Santista de Astrologia, dos pioneiros Jorge e Márcia Bernardo, no Gonzaga, na Goitacazes 8. Oficina Ronaldo Hammer Martini de Ouro, deu aquela massadinha no carro, não vá à funilaria para tirar o original do seu carro. Faça Martini de Ouro com a competência de quem viveu 12 anos na Europa, trabalhando com as maiores montadoras do mundo, trazendo para Santos, na Comendador Martins, 191. Alô, meu querido Ronaldo Hammer Martini de Ouro. Meu querido Emílio Poemi, quem quiser contratar um advogado especialista em previdência social, direito do consumidor, o que mais o senhor faz? O senhor faz bastante coisa. Hein? Trabalhista. Trabalhista, isso dá trabalho. Dá muito trabalho. No Brasil dá trabalho. Não, está dando muito trabalho. Dá trabalho. A Virgínia me contratou como PJ, só que ela está me explorando. O que faço eu? Contrate um advogado trabalhista para defender os seus direitos. Se for o caso, não houver uma conciliação extrajudicial, para você ingressar com uma ação, uma reclamação trabalhista. Mesmo um acordo, brincadeiras à parte. Essa opressão que você está sofrendo do capitalismo selvagem, representado aqui pela Virgínia. Mas, Emílio, só para dar uma noção aqui, se eu era contratado pela CLT de uma empresa, e essa empresa me chamou e disse o seguinte: a partir de agora eu não consigo mais mantê-lo como CLT, você vai ser pejotizado. Que nomezinho bacana, que palavrinha feia, né? Mas vamos lá. Eu aceitei mesmo, mas nesses termos a gente colocou lá o que eu vou fazer, o que eu não devo fazer. Só que nesse andamento da coisa, eu passei a fazer coisas que não estão previstas naquele acordo, eu deixei de utilizar aqueles espaços como descanso, eu poderia trabalhar vários períodos na minha casa e agora não posso mais, tenho que trabalhar em loco no escritório. Isso já é uma quebra de contrato, não é isso? De um acordo, vamos colocar assim. Já que se transformou em uma pessoa jurídica, que faça um contrato muito bem escrito, prevendo todas as atividades que vão ser desenvolvidas, e caso haja desrespeito, sente novamente para tentar a repactuação. Posso perguntar para encerrar? Antes de fazer um contrato desse, não é muito bom de bom alvitre e tom consultar um advogado? Sim, faça uma consultoria, que é mais barato depois que você ter que ajuizar uma ação que vai levar muito tempo e não pode não ter o resultado esperado. Não me recordo, mas acho que o ouvinte Flávio citou isso, que fez um acordo entre ele e a empresa. Depois a empresa pôs na gaveta. E aí, meu amigo, chorar não vai resolver. Ouça aí que diz, doutor Emílio, para entrar em contato com o senhor, como é que faz, por gentileza? Por o telefone 13-99-166-1083, atendo presencial, virtual, por WhatsApp. Qualquer ponto do Brasil. Qualquer ponto do Brasil. Como diz uma outra rádio aí? Hoje nós temos a facilidade. Por favor. 13-99-166-1083. É isso aí. E também desejando uma ótima Páscoa, né? Que o coelho seja leve, não coma muito chocolate, que dá prejuízo depois no final do período. Né? Coma um chocolate ao invés de um ovo de Páscoa, de chocolate não tem nada. Não, pelo contrário, tem muita gordura hidrogenada. Exato. E outras porcarias. Faz mal para a saúde. E tá caro, viu? É muito. Tá caro. Eu vi outro dia um casal, né, Virginia, olhando ovos de Páscoa no supermercado, o rapaz ficou, né? Pô, pelo preço, era R$194 o ovo. Dá para fazer um churrasco para a família. Isso mesmo. Invista num churrasco que vai ser muito mais produtivo, né? É isso aí. Adilson, sempre uma honra, um privilégio contar com a sua presença, a sua expertise, juntando-se com a expertise do Emílio. Isso é um programa agradável que a gente não consegue terminar. O doutor Roberto disse que até a hora eu vou até a hora que deixasse, né? Mas eu tenho que encerrar agora. Mas é uma honra, obrigado pela presença mais uma vez, saudando. Parabéns pela ideia. Quem sabe alguém não compra essa ideia desse espaço de ciência da cidade. Seria muito bom para a cidade, para a região e, quiçá, para o país. Porque onde se instala um polo de ciência, isso reverbera para toda uma região e para um país. Quiçá alguém possa ouvir isso e não desista da ideia, não. Conte com a Rádio Star News, conosco. Se tiver ideias aí para que a gente propague isso no ar aqui, vai ser importante, doutor Roberto. Tanta gente comentou aqui que sem ciência, sem cultura, sem tecnologia, não chegamos a lugar nenhum. É uma ideia, não é um projeto. Sim. Que para ser desenvolvido é importante que você tenha. Aliás, até eu acho que isso aí poderia ser colocado no primeiro momento para as faculdades de arquitetura, para fazerem um trabalho final de graduação, um TCC, conclusão de curso, propondo a utilização daquela área. Seria um bom começo até para já formar uma cultura dentro da própria universidade. Mas também tem a Fundação Parque Tecnológico, que vai estar acompanhando esse processo, e a própria dona do empreendimento, não. Do local, patrimônio, né? Que é a casa. E que tem como finalidade educação. Exatamente. Então pode até chegar o caso de convidar essas pessoas para virem aqui para trocar uma ideia sobre o assunto. As pessoas pensam rápido, e eu não posso esquecer disso. Eu conversei uma ocasião com o hoje falecido senhor Armênio Mendes, ele
muito agradável, eu tinha participado do meu programa de televisão, e ele falou do Escolástica Rosa, que seria um ponto importante para a edificação. Falei, tombada, não pode mais. Mas eu disse para ele, já era tombada. Ele falou assim, não, mas você entendeu a minha propositura, né? Seria lá a edificação, né, de um hotel-escola, que é a finalidade da educação, não, mas não pode desmontar o que tem lá, né? Não dá para edificar. Então, não poderia se utilizar aquilo como uma área para a construção. E ele parou, pensou, e aí acho que percebeu. Tanto que depois também ele havia feito a aquisição do Hotel Atlântico ali do Gonzaga, e dias depois da aquisição, houve uma mudança, o Adilson deve lembrar, e ele ficou uma vara, porque não se poderia mais fazer edificação pensada por ele também para aquele ponto. É aquilo, né? Você dorme com uma lei e acorda com outra. No caso, na verdade, atribuem essa frase ao Amos Seixas, mas é anterior a ele, não me lembro agora quem é o autor. Que sonho que se sonha junto vira realidade. Então, você pode ter uma ideia, mas na verdade você precisa que outras pessoas também pensem. Sim, compartilhem disso. Não existe pai da criança, existe a família que pode fazer a coisa acontecer. Exatamente. E é um prazer mais uma vez estar aqui com você, Eduardo. Ótima Páscoa. Com a Virgínia, uma ótima Páscoa para você. Não vou comer chocolate, porque eu tenho diabetes, então, quando muito, vou comer um bombonzinho sem açúcar, né? Boa pedida. Uma quebrada de galho. Mas a gente tem uma predileção por um prato para esse final de semana da Páscoa, o famoso bacalhau? A minha mãe, tanto na época da Páscoa quanto na época do Natal, nós tínhamos um prato que virou quase como um padrão, que era o bacalhau à espanhola. Olha aí. Então, eu não era muito fã de bacalhau e comecei a gostar a partir daqui. Mas também já teve uma coisinha que vinha nesse prato que eu estou tendo que abrir mão agora, que era uma boa pimentinha. Agora tem que ser sal no prato, tem que ser aquelas coisas mais... Pimentinha não dá mais. Né? Mas o importante é a gente ter comida na mesa. Ter comida na mesa, a gente precisa ter emprego. É que nem eu digo, prato cheio vai bem para todo mundo. Emílio, vai ter uma pedida para Páscoa do seu domingo? Não, ainda não pensou nisso? Não pensei nisso ainda. Então, tá bom, vamos aguardar. Gente, obrigado pela atenção. Amanhã a gente volta com mais um Ponto a Ponto aqui pela Rádio Star News, 24 horas no ar com muita música, informação para as estações de serviço e sempre, claro, a sua participação. E eu agradeço e peço desculpas àqueles que eu não comentei, não respondi, não consigo fazê-lo, mas a gente vai melhorando a cada vez. Virginia, vamos embora? Desligando o Ponto a Ponto, continuando com a programação no ar, 24 horas, Rádio Star News Santos.